foi na hora que a médica falou com a gente assim: os parâmetros do Matheus Filho estão muito baixos. Se continuar assim, ele pode não resistir. Nós estamos fazendo as medicações mais altas para a anemia dele não baixar tanto. E naquela hora, foi o primeiro momento que eu considerei: meu filho não está mais aqui. Aí eu ajoelhei com o pai dele e eu só pedia de Deus: Deus, tu tá vendo aqui 2 pais desesperados, mas eu não sei mais o que pedir. Eu falava muito isso: eu não sei mais o que pedir, mas tu sabe que a gente precisa. Então cuida do meu filho, vai lá onde eu não posso estar, humanamente, cuidando dele com todo o amor de mãe. Um dos piores momentos que eu lembro foi de escolher a roupinha dele. Porque eu não queria. A roupinha que eu escolhi não era a roupinha que eu queria pro meu filho estar no caixão. Era a roupinha que eu queria pro meu filho sair do hospital. E eu sempre dizia isso: bem-vindo, meu amor, que Deus te abençoe. Bem-vindo ao mundo. E o meu sonho era apresentar o mundo a ele. E ele que me apresentou um mundo totalmente diferente. Existe uma Janete antes daquele momento e existe uma Janete e um Matheus depois. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe... Bem-vindas, bem-vindos ao Voz das Mães. O nosso projeto tem como propósito informar, educar e acolher todas as mães e famílias atípicas. Para começar nosso programa de hoje, quero ler a frase da nossa convidada. A mamãe ainda não consegue dizer muito. Eu não consigo entrar no seu quartinho, nem ver as suas fotos, especialmente hoje. Mas você está em tudo, a todo momento, nas lembranças, no meu coração, nas minhas orações, e seguirá vivo para sempre na minha alma. Entendemos a sua missão, filho. Agora temos a obrigação de buscar todos os dias a santidade, porque eu sei que você estará na porta do céu nos esperando. E vamos poder, enfim, dar o nosso tão amado beijo em família de novo. Te amamos mais que um dia conseguirei entender e explicar. Janete, obrigada por você topar compartilhar a sua história, contar um pouquinho de tudo que vocês passaram. E eu já queria começar te perguntando, a sua saudade transformou em propósito? Obrigada por ter recebido a gente. Eu tô aqui emocionada. Mas sim, a minha maior saudade, meu maior amor se transformou no propósito mais lindo da minha vida, que é eternizar o nome do meu filho e conversar com tantas mães. Inspirado em você, que eu via muito na gravidez, inclusive muito obrigada por esse projeto. Acolhe muitas mães, eu não sabia o que me esperava pela frente, mas eu acredito no agir de Deus. E não foi à toa que ele fez eu noites e noites pesquisando, encontrar o teu canal, encontrar o teu perfil e ali encontrar acolhimento. E como eu disse, eu não sabia o que via pela frente, Sim. mas Deus já estava me preparando. E hoje aqui esse nosso encontro que eu tô muito feliz. Obrigada. Eu também, tô muito feliz, obrigada. Tudo é tão recente, né? Muito. O Matheus, ele nasceu prematuro com 35 semanas, 35 né? semanas. Vocês tinham algum diagnóstico na gestação? Tinha acontecido alguma coisa? Não, nós seguimos os 8 meses, normal, graças a Deus, assim, acompanhando, fazendo todos os exames, tudo bem, crescendo. Quando a gente completou 35 semanas que a gente foi na consulta para começar as consultas quinzenais, a minha médica, a doutora Raquel, ela mediu a minha barriga e ela viu que não tinha crescido do 7º para o 8º mês. E aí ligou o alerta dela. Ela fez ultrassom e ela disse: olha, aqui eu não consigo ver direito, mas eu acho que o líquido está um pouquinho baixo. E ela não quis, acho que assustar a gente ali de início, né, sem ter certeza. E ela disse: vamos sair daqui, vamos fazer uma ultrassom mais detalhadinha. E aí, assim foi, a gente saiu de lá, era umas 9 da manhã, a gente foi fazer ultrassom, e lá o diagnóstico, eu estava com insuficiência placentária. Tá. E o Matheus Filho precisaria nascer no dia seguinte. E aí eu tomei a injeção para amadurecer o pulmãozinho dele, e no outro dia, 6 horas, ele nasceu. E como, 6h31. como foi receber essa notícia que ele ia ter que nascer no Meu dia mundo seguinte? desabou. Meu mundo desabou porque ela falou assim: interromper a gestação, e a gente já nervosa. O interromper, o que significa para uma mãe ali? Mas ela, acolhedora, maravilhosa,
Encontrei também, graças a Deus, médicas incríveis que me acolheram, que foram bem pacientes. Inclusive a médica que eu fiz ultrassom, a primeira ultrassom, ela não deixou eu falar com a Raquel, ela me sentou, não, te acalma, tudo bem, tô aqui com você. Eu vou ligar pra Raquel, eram amigas, e ela explicou tudo pra Raquel e tudo. Tá. E aí foi quando a Raquel falou que a gente ia precisar tomar nesse dia a injeção pra amadurecer o pulmãozinho e no outro dia também. Só que não deu tempo do agir, porque parece que são 24 horas, Isso. se eu não tô enganada. Não deu tempo, no outro dia ele chegou 18h31. Tá. Lindo, lindo. Ele já não deu tempo de fazer, ele já Não ia deu tempo de nascer. tomar a De tomar a injeção, a segunda segunda injeção. dose. Tá. Isso, a gente já precisava ir pro hospital. E foi Entendi. assim, a gente foi fazer uma mini reuniãozinha, né? Eu ainda não tinha as coisas, o chá de bebê ainda ia acontecer no final de semana, nesse nível. E aí a gente não tinha o quarto, a gente tinha recém-mudado pra casa, não Uhum. tava nem um mês dentro de casa ainda. E aí não tinha nada preparado pra chegada dele. E aí eu confesso que eu deixei um pouquinho pra última hora. Não façam isso. A gente deixa. Deixei um pouquinho pra última hora. E aí ela disse: olha, a gente vai em casa agora, mas sempre muito plena, sempre muito calma, porque ela é esse ser humano. E é tão importante, né, quando a gente tem uma empatia médica, de Muito. ter essa relação da ultrassonografista, falar, não, calma, Sem eu vou dúvida. conversar com a sua médica. Isso, como que foi pra você essa Isso parte? deveria ser lei. Em todos os lugares, deveria ser realmente a pessoa entender que ali é um ser humano, é uma mãe, que aquele momento eu não queria mais saber de mim. Não era mais Janete. Era como tá o Matheus filho, ele precisa nascer, o que precisa, o que eu preciso Sim. passar pro meu filho vir bem. Sim. E graças a Deus ele tava tudo certo, a gente só precisaria, porque se ele continuasse, ia ser prejudicial pra ele. E obviamente pra mim também. Sim. E aí ele já tava com insuficiência, eu lembro que no dia ela disse assim, vocês vão ter que tomar Eupro e tudo mais, bastante proteína. O pai dele comprou várias carnes e aquelas coisas, e eu não aguentava mais. E aí, isso a gente ainda tava achando que ia conseguir segurar um pouquinho. Uhum. Mas aí, quando foi no dia seguinte, não, a ultrassonografista, a doutora Cris, falou pra gente assim, quero dar uma notícia boa, hoje vai ser o dia que vocês vão conhecer o amor da vida de vocês. E assim, foi a melhor notícia da minha vida, mas com aquele misto, né? De alegria, de preocupação, Você tinha de noção do tensão. que era um bebê nascer com 35 semanas? Não, eu não tinha, a prematuridade, ela era muito longe da minha realidade, muito, super distante. Eu nunca tinha pesquisado, nunca tinha amigas, relatos, nunca, era muito distante. E aí, quando ela falou isso, eu entrei no modo, o que a gente pode resolver? Uhum. O problema a gente já tem, como que a gente pode resolver? Pra dar assistência ao pai, que ficou bem nervoso, desestabilizou um pouco, porque acho que cai, né, essa responsabilidade em cima do pai. Tem que cuidar da minha mulher e tem que cuidar do meu filho. Isso é importante a gente falar. Exatamente. E assim, eu trago muito esse tema de pais dando apoio às mães, porque acho que nós somos inegavelmente mais fortes que eles, isso eu tenho certeza. Então eu tava ali gerindo a minha emoção pra conseguir resolver a situação dele, acalmá-lo e tudo. Em contrapartida, ele também tava com essa responsabilidade. É o meu filho que vai chegar prematuro. Sim. Ele, por ser da área da saúde, ele já tem, eu digo que a ignorância ela é uma virtude nesses sentidos. Ele já sabia muito mais do que Já tinha essa esperava, noção. já tinha a consciência do que esperava e tudo mais. Por trabalhar também no hospital pra onde a gente ia, ele já sabia. E aí eu fiquei um pouco calma pra entender como que a gente ia resolver e dar assistência a ele. Sim. Aí assim a gente fez, ela disse, a gente não tem muito tempo, vocês vão em casa, também plena, também maravilhosa, doutora Cris. Vocês vão em casa, vocês vão pegar só o que tem, a mãezinha vai tomar um banho e a gente vai pro hospital. E aí a gente fez uma mini reuniãozinha com a minha obstetra, a gente foi pra clínica, a gente fez uma reunião. Ela disse, olha, vai ser assim, assim, eu vou atender uma última paciente e encontro vocês lá. Janete, mais uma vez, você vai em casa apenas tomar banho. Não quero que você pegue nada, porque não ia dar tempo. E aí lá minha cunhada, minha prima, família, minha sogra, minha mãe, todo mundo pegando o que tinha, jogando na... Aí uma prima minha tinha recém tido um bebê, ele tava com 6, 5 meses. Ela pegou roupinha que tinha, lavou, graças a Deus, assim, foi um apoio muito grande. O ninho, ela levou pro hospital, até a roupinha, o leito de maternidade, que a gente, quando é mãe, né, quer fazer tudo personalizado. Sim. E isso também é uma coisa que eu percebi. O filho, ele não precisa de nada pra ele vir. O teu filho, ele precisa de ti bem,
com a saúde mental em dia, preparada, porque ele vai precisar. O que ele precisa, você tem. Sim. É o seu colo, é o seu cheiro, é o seu peito, se conseguir, porque tem mães também que não conseguem, e tá tudo bem. E aí, tudo que ele precisa, ele tá ali, é só o teu aconchego. Não precisa. E eu, primeiro filho, queria tudo personalizado, queria o quartinho, o nome dele e tudo. E aí, nada aconteceu como eu quis, e eu fui levada ali, e eu percebi, por que a gente tem essa agonia, por que a gente tem essa urgência? O nosso filho só precisa da gente, e a gente só precisa dele ali. O meu mundo ele tava segurando nas mãos. E uma coisinha bem pequititinha, miúda, lindo, 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 ele nasceu. E aí, quando ele nasceu, ele teve uma insuficiência ele teve uma insuficiência respiratória, logo. Mas ele ficou comigo um tempo, minha preocupação era Ele essa. veio pro teu colo. Ele veio logo, graças a Deus. O meu medo era esse. O pai dele, a gente teve aquele momento em família, foi maravilhoso, foi lindo. E aí, ele foi, eu agoniada, assim, queria ele ali comigo, não queria soltar nunca mais, mas ao mesmo tempo, será que ele tá bem aqui? Será que ele tá respirando? E aí a pediatra que tava com a gente disse, não, tá tudo bem, mas eu vou levar só pra ver e tudo. Vamos E voltar aí, só um pouquinho na relação, na hora do parto ali, como que foi a sensação? Que você tava já com essa expectativa, né? mas eu ainda De- tava calma. Você tava calma, tava mas tinha essa calma, expectativa dele vir. Como que foi você olhando ele vindo pro teu colo? Como foi essa Eu sensação? treinei muito, muito, muito que eu ia falar pra ele. Era, bem-vindo, meu amor, que Deus te abençoe. Eu treinava muito isso, porque eu sonhava, como que ia ser? Será que eu vou entrar em trabalho de parto e vai ser no banho? Será que eu vou acordar? E aí eu treinava muito essa fala. E eu sempre dizia isso, bem-vindo, meu amor, que Deus te abençoe. Bem-vindo ao mundo. E o meu sonho era apresentar o mundo a ele. E ele que me apresentou um mundo totalmente diferente. Existe uma Janete antes daquele momento e existe uma Janete e um Mateus depois. E é lindo, lindo. A história dele é linda, ele é lindo. Foi assim, a melhor sensação do mundo receber o meu filho ali. Eu não consigo explicar pra quem não é mãe, eu não consigo falar a sensação que é carregar um filho, sentir o teu filho. Ele veio não chorando tanto, mas ele tava reclamando. E aí, quando encostou aqui, eu fiz, "Shh, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui." E ele foi. Tem uma fotinha, coisa mais linda, ele bem encaixadinho aqui, bem pequenininho, encaixadinho no meu pescoço. E ali eu me senti tão responsável por aquele mini serzinho, um amor que eu conhecia há 2 segundos e um amor que ultrapassava esse mundo, né. Eu Mas- vou tentar explicar isso pra quem não é mãe, eu não consigo. Não Hoje tem o meu como. conselho pra qualquer amiga, tenham filhos. Tem filho, aí, "Ai, mas eu acho que eu não tô preparada." Deus prepara. Deus vai te dar o preparo que tu precisa, só tem filho. Ô Janete, e depois de toda essa emoção, né, dele vir pro teu colo e tal, ele já foi direto pra UTI? Não, ele foi pra uma salinha. Tá, O pai acompanhou, a minha agonia e a minha preocupação era essa, se ele estava com o pai dele, sim. pra mim estava tudo bem. Mas ele ficou um tempinho na salinha, elas fizeram os primeiros exames ali e tudo mais, pra entender os parâmetros dele. Ele não precisou ir pro CPAP de cara, Tá. mas ele precisou ir pra UTI. E aí eu fui pra sala de preparo, e o pai dele relata, né, que quando ele veio falar, ainda pra entender. Imagina, a mulher ali, recém-saída, recém-parida, né? Sim. Eu não queria saber de mim. O que acontecesse comigo ali, eu estava fora de perigo, graças a Sim. Deus, mas o que acontecesse não era mais o foco, era ele, a minha preocupação era ele. Eu sabia que eu não ia pro quarto, isso eu já tive, antes de sair da sala de cirurgia, eu já tive esse estalo, que ele não ia encontrar com ele no quarto, Uhum. mas que ele iria direto pra UTI. E assim aconteceu. Ele foi e eu fui me recuperar, dormir e tudo. No outro dia de manhã eu tive um encontro com ele. Quando ele foi pra UTI, o pai dele foi junto, teu Foi, marido foi junto, ele te foi. mandou notícias? Você Sim, todo o tempo. tava, porque eu lembro que quando o Vini foi pra UTI, lembro que o Robson me mandou um videozinho e eu ficava toda. O Vini Aham. não era pra ir pro CPAP, ele foi. E de Uhum. repente eu vi ele todo entubado, cheio de oxigênio, eu entrei Sim. no caos. E nem isso eu entendi, assim, eu não sabia o que que era, não sabia o que que estava acontecendo. Ele não chegou a ficar entubado, graças a Deus, Graças mas a ele ficou com Deus. CPAP e a sondinha. Tá. Aí no outro dia que eu tive contato com ele, que eu peguei, que eu dei de amamentar e tudo mais, Ele veio pro teu veio pro meu colo. colo, Qual ele foi a ficou comigo. sensação de pegar ele pela Ali primeira vez? foi, meu Deus, mais uma vez agradecendo às enfermeiras, as técnicas ali comigo, me dando maior suporte. Nossa, foi lindo. Tentar ali o meu corpo preparado, entendendo
que eu tinha parido aquela criança e que ela era minha, já o meu peito já inchando, já jorrando leite pra ele, e ele pegando, ele não teve dificuldade em nenhum momento de pegar. Não? Não, graças a Deus ele não teve. Isso numa prematuridade conta muito, é muito importante. Ele pegou desde o início e se eu te mostrar a foto dele no dia que ele nasceu e até assim 4 meses, tu não diz que é o mesmo bebê. Muito gordinho, ele mamava muito. Isso aí nunca foi um problema pra ele, graças ao meu bom Jesus. Você tinha noção do que era a UTI? Não. Como foi viver? Quantos dias foram de Nós UTI? ficamos na UTI neo com ele, nesse primeiro momento de prematuridade, do dia 7 ao dia 10. Tá. Do dia 7 de janeiro ao dia 10 de janeiro. 4 dias. 4 dias, isso. E daí a gente foi pro apartamento. Mas nessa noção, acho que a gente nunca tem, a gente nunca vai estar preparado. Eu ficava com dó, porque ele tava peladinho dentro da incubadora, que ele também precisa ficar, ter a luz e tudo mais, porque eu e meu marido, a gente tem uma incompatibilidade sanguínea. E isso também foi um agravante, posso dizer assim. Porque ele teve icterícia, né? Tá. E aí precisou tomar a luz e tudo mais. E aí quando a gente voltou pro apartamento do hospital, ele ficou comigo, mas a gente ainda ficou uns 2 dias. E a gente só teve alta de fato porque a gente se comprometeu a fazer uma estrutura em casa. Tá. Pra ele, tudo voltado. Fazer uma UTI na Uma sua UTI, casa. é. E como que eram esses dias que vocês estavam lá, você e seu marido, como que eram as conversas de vocês? Porque a gente vê que 80% dos pais, eles vão embora, às vezes quando descobrem uma doença, uma deficiência. Vocês tinham essas conversas? Que a gente tem que ter conversas muito difíceis ali, Antes, né? tu Muito diz? duras, Ou né? durante? Durante, acho que na UTI mesmo, quando a gente tá ali. Porque é muita informação, né? Sim. Vem médicos que te passam informações que às vezes a gente não sabe o que é tudo muito novo ali. Como que eram essas conversas de A gente vocês? sempre teve um combinado. Na hora de cuidar do neném, era comigo. Na hora de resolver qualquer questão médica, era com o pai. Uhum. Então, era ele ali. Ele era conhecido como o pai chato da UTI. Era o paizinho do Matheus. Ele também é Matheus, aí era Aham. o paizinho do Matheus Filho. Ele tava lá todo o tempo com as enfermeiras perguntando que hora sair boletim, que horas. Mas assim, graças a Deus, eu não sei se é uma rotina nos hospitais, mas lá, pai e mãe têm uma livre acesso. Uhum. Então, mesmo eu no apartamento, descia pra dar de mamar, descia pra ficar com ele, o pai dele descia, ficava com ele e tudo mais, e eu ia descansar, porque tinha acabado de sair da cirurgia. Sim. E à noite, quando eu tava dormindo, o pai dele ficou lá embaixo com ele. Então, esse livre acesso. Mas em relação às conversas, a gente nunca precisou chegar, porque era tão certo. Eu tenho tanta confiança nele, tanta segurança, que graças a Deus nunca precisou ter essa conversa, assim, de... E foi uma coisa natural. Eu cuido do neném e tu resolve as questões médicas, tu fala com os médicos, tu fala com as enfermeiras, na recepção se precisar, Uhum. e deixa com o bebê. E sempre foi, assim, quando a gente internou pela segunda vez, eu dormia no sofá da UTI, sou pequenininha e eu encaixava no sofá menor que esse aqui, e o pai dele dormia no carro. Porque se tivesse alguma intercorrência à noite, não teve nenhuma, graças a Deus, o pai dele tava lá pra resolver com o médico. Sim. E assim foi. E foi natural, não foi conversado. Mas acontece muito, eu tenho relatos de que pais, ou eles por algum... mentalmente mesmo, assim, não estão preparados, seguros pra passar essa segurança pra mulher, e a mulher que assume, ou então simplesmente se vira que o B.O. é Deixa teu, aí, e a mãe exatamente. que assume. Mas, graças a Deus, na nossa relação sempre foi muito natural. Super E a segurança importante. que a gente tem um no outro também é muito Isso é muito importante. importante. Janete, nesses 4 dias vocês não tinham diagnóstico nenhum ainda do Matheus? Da prematuridade? Só Não. tinha a questão da prematuridade? Sim, não. Tá. O que ele precisava ali era ganhar peso, ele fica bem que aí já ia pra casa. Então, Isso. quando vocês foram pra casa, como que foi a ida, né? Como foi receber ele em Foi casa? tenso. Foi muito Foi? tenso, assim, porque ele, no domingo que a gente teve alta, ele não, a gente esperava um peso, ele tava com 1,90 kg. Tá. E a gente esperava que tivesse muito mais, que tivesse tudo certo, mas não. Quando ela pesou, foi um baque, assim, foi até naquele momento que ela pesou, eu disse, não, a gente não vai ter alta hoje. E eu queria muito sair do hospital, primeiro pra ter a intimidade com meu filho, com meu marido, ter a nossa primeira noite de fato em casa, de Sim. fato como família. Mas a minha preocupação, eu não queria sair do hospital, muito menos o pai dele, despreparado, ou que ele alguma intercorrência em casa, longe daqui que chegasse ao hospital, o nosso medo era esse. Mas foi tenso,
não foi, como eu digo, na minha maternidade nunca foi como eu sonhei. O batizado, o nascimento, mas foi como Deus sonhou. Não foram os meus planos, foram os planos dele. E assim segue sendo. Então, nós fomos para casa, e aquela tensão, né? Será que eu vou conseguir? Será que ele vai conseguir mamar? Será que ele vai conseguir ganhar peso e tudo? E assim, a cada 2 dias, um dia a técnica de amamentação estava comigo, no outro era a pediatra. Aí no outro dia, ia intercalando. Vocês não foram com home care pra casa? Vocês montaram uma Não, estrutura de UTI? estrutura de equipamento não, mas a estrutura de ter a pediatra dele, de ter a consultora de amamentação, de ter a técnica dormindo com a gente, porque eu ainda ficava insegura, Tá. e eu precisava descansar, isso era importante pra mim, eu precisava dormir 2 horinhas, eu precisava comer, então Sim. assim, eu tinha a minha mãe e tudo mais, graças a Deus, meu marido sempre comigo, mas precisava de uma técnica, e a gente pegou essa técnica do hospital. Tá. Ela foi que ali Vocês me contrataram? acolheu. Isso, Tá. a gente contratou ela me acolheu muito, ela me ajudou, ela que me deu Matheus Filho pela primeira vez, isso já na UTI, né, Uhum. ela que me ajudou na amamentação, apertava o meu peito, fazia e tudo, então eu criei uma confiança muito grande nela. Sim. Aí eu falava: "Rossi, tu vai comigo pra minha casa?" E ela foi. Ela ficou lá com a gente, durante esse tempinho. E super ajudou, graças a Deus. Ele mamava muito, e ela me ensinava técnicas, ele mamava numa posição chamada cavaleiro, eu ficava assim, ele ficava de perninha aberta, e ele dava certinho aqui no meu peito, e ali ele mamava, e se eu deitasse parecia que o meu peito ele não tinha quantidade de leite Aham. suficiente ali nos primeiros dias. Quando eu colocava ele nessa posição que ela me indicou, isso é muito importante também, a gente ter esse preparo. Isso foi uma coisa que eu acabei não fazendo, mas a consultoria de amamentação para mães inseguras e até Amor, para as seguras também. eu acho que pra todo todo tipo de mãe. mundo. Eu lembro que teve um amigo nosso que falou assim: olha, se você não quiser gastar nada com nada, não gaste, mas gaste dinheiro com uma consultora de amamentação. E foi a Exatamente. primeira coisa que a gente teve. Foi muito, assim, mudou completamente. Ela, por ser técnica, e a consultora comigo fazendo massagem, que empedrou e tudo Uhum. mais, ficou duro bastante. Meu corpo esquentava, o meu peito, e eu não sabia, adoro tomar banho quente, não sabia que o banho quente estimulava, então tudo isso é informação que a Sim. gente vai tendo quando a gente realmente tem e pesquisa, né. Exatamente. Mas voltando ao assunto da casa, foi uma alegria muito grande tê-lo ali. A gente não foi inicialmente pra casa, mas foi uma alegria. Eu e o pai dele, a gente nem dormia. A gente botava ele no meio, que nem no berço eu queria deixar a criança, porque eu tinha medo de dormir. E a gente, depois que é mãe, né, a gente sabe que a gente nunca mais vai dormir aquele sono tranquilo. Sempre alerta. Eu sempre ficava alerta, assim. Teve um dia, eu lembro que eu dormi 2 horas, quando ele sair pra trabalhar, botei ele do meu lado. Eu dormi durante 2 horas. Aí minha mãe falou: "Minha filha, tu precisa descansar até pra leite e tudo mais, conseguir cuidar dele." E aí, quando eu acordei assustada, meu Deus, passou 2 horas, cadê meu filho? E ele Dormindo. um anjinho dormindo maravilhoso. Mas não, eu nunca tive intercorrência nenhuma com ele. À noite, muito tranquila, assim, A rotina era tranquila. tirei de letra, graças a E Deus. onde que vocês começaram a perceber que ele estava diferente? Nós vivemos 4 meses com ele em casa, perfeitos, foram Esses 4 meses a técnica continuou junto com vocês? Não, depois de um tempo ela já saiu. ficou um mesinho com a gente, menos de 15 dias, por Ele aí. já foi liberado Aí já também. foi. Aí a gente teve a alta oficial, assim, acho que com uns 20 dias de direto, a pediatra e tudo. Aí quando ele teve o pezinho, que tem o peso exato, né, pra ele Uhum. conseguir 2 quilos, se eu não tô enganada. Meu marido é que sabe esses detalhes mais certinhos. E pra tomar a vacina, ele saiu do Sim. hospital, ele não tomou a hepatite B, não Tomou tomou nada. a BCG, não tomou nada. Ele foi tomar uns dias depois, quando Uhum. ele teve o peso, quando ele atingiu o peso pra poder tomar, seguro Tá. pra tomar, entendeu? Quando que foi que você começou a notar que tinha algo diferente? Então, a gente chegou em casa, a gente viveu com ele 4 meses, eu digo que foram os 4 meses mais lindos e perfeitos da nossa vida. Realmente viver em família, era o nosso sonho, aquilo ali eu estava realizando o meu sonho, eu era muito realizada em estar com ele. Devido à prematuridade, nós passamos 3 meses, a pediatra dele não queria que a gente saísse, e nós também não sairíamos, questão de saúde. Sim. Com ele, logo no começo do ano, tem a questão da bronquiolite e tudo mais. Então a gente tomou esse cuidado. Quando a gente começou a ir em alguns lugares e tudo, foi por volta ali, 3 meses e meio, 4 meses. No dia que ele completou 4 meses, a gente sempre marcava as consultinhas dele, do mês, no dia que ele fazia, todo dia 7 do mês. E aí no dia 7 nós fomos na consulta de 4 meses, o pai dele notou ele muito, na consulta não, desculpa, ele foi tomar a vacininha
dos 4 meses. Uhum. E aí o pai dele notou que ele estava muito pálido. E a gente já tinha notado antes que ele já estava um pouquinho preguiçoso para fazer o tummy time. A gente colocava ele no chão, barriguinha para baixo, ou ele dormia, ou ele não tinha sinais. Diferente de antes, ele sempre fez o Tá. tummy time, sempre foi estimulado desde o Mais primeiro mês. prostado. Como? Daí tava mais prostadinho. Sempre, sempre. E mais sonolento mesmo. Tá. Ele dormia horas assim que não era o comum dele, nem comum de um bebê. Mas o que eu pensava? Ele tá dormindo à noite, ele não tá dormindo à noite porque ele gostava um pouquinho de trocar o dia pela noite. Uhum. E aí eu associava isso, ele não dormiu bem à noite e Tá tá dormindo mais compensando. durante o E tá dormindo durante o dia. Às vezes ele acordava 9 horas da manhã e aí dormia, ficava 1 horinha acordado. E isso, pra um bebê da idade dele, é a janela de sono, né? 1 horinha Sim. e tal. Mas à tarde eu notava que ele dormia mais. Estendia mais o período de sono dele. Mas onde a gente notou mesmo foi na hora do tummy time, ele mais sonolento, e na hora e mais pálido. Bem Tá. pálido. E aí vocês foram procurar a pediatra por conta Foi. disso? Nesse dia da consultinha dele, a gente já tinha tido a pediatra no dia 8 de maio. Aí no dia 12 de maio, a gente foi fazer a vacina dele. E aí foi quando o pai dele tirou uma foto e disse: "Você manda direto pra pediatra, porque eu acho que a Matheus Filho não tá com uma cor normal." Ah. E realmente eu mandei pra ela, disse assim: "Vamos tirar as dúvidas, né? Realmente ele tá pálido." Mas de início ela falou assim: que pode ser uma hepatite viral. E aí a gente saiu 1 hora de casa, 1 hora da tarde. E desde lá a gente não voltou mais. A gente já fez o examezinho, a anemia dele deu um grau altíssimo, realmente bem preocupante, e a gente já ficou. Daí a gente internou umas 8 horas. A gente ficou ali no pronto-socorro, fazendo Uhum. exame, hemograma e tudo mais. E a gente internou 8 horas da noite, fui direto pra UTI. E aí, mas tinha já algum diagnóstico, não? Não. Até então, eles desconfiavam de anemia hemolítica. Tá. Foi falado pra gente, logo que a gente entrou. E assim, coração de mãe, cabeça de mãe, ela passeia por vários ambientes que não tão saudáveis, né? E quando ele falou anemia hemolítica, eu nunca tinha ouvido falar, tava ali sendo pega de surpresa. E eu virei pro Matheus e falei: "Meu amor, será que tem alguma chance de ser leucemia? Devido ao quadro e tudo mais." Eu perguntei pro pai dele: "Não, não tem." E aquilo me tranquilizou. Tá. E aí seguimos no hospital, fazendo tomografia, continuávamos fazendo o hemograma dele, controlando e tudo, pra entender como estavam os níveis dele, e mantinha. Ele chegou a fazer transfusão de sangue, ele tomou algumas medicações fortes, e aí acho que deu uns 2 dias de internação, 2, 3 dias de internação, nós contratamos a hematologista do centro de Hemoan, do Hemoan, do Amazonas, né. E aí ela foi com a gente e Isso vocês estavam onde? na Unimed. Na Unimed em Manaus. Manaus, Tá. isso. E aí foi quando ela viu o quadro dele e tudo, e ela considerou esse diagnóstico. E ali, Nath, o meu mundo abriu. Eu entrei, eu costumo ser um pouco controlada nessa questão, quando exige um pouco mais, emocionalmente. Sim. Mas ali eu me permiti desabar. Quando eu considero leucemia, entendendo o quadro, entendendo onde estávamos, no norte do país, que é um pouco precária a situação, Sim. eu me desesperei. Porque, como eu falei, se a prematuridade era distante da minha bolha, era distante do meu entendimento, imagina uma leucemia em um bebê de 4 meses. Sim. Eu não sabia, eu já comecei a pensar várias coisas. Eu não ia conseguir doar sangue pra ele pela incompatibilidade, mas aí já veio, né? Não, eu sou doador universal, o pai dele pode também, então tem um caso. E a gente seguiu ali, acho que uns 2 dias de agonia, de aflição, considerando a leucemia. A gente chegou a fazer o Não era nenhum mielograma. diagnóstico fechado ainda. Não era. A gente chegou a fazer o mielograma, mas assim, o pai dele sempre recorria, a gente estava lá, com a doutora Renata, super maravilhosa, assim, super, um gabarito mesmo, o currículo dela incrível. Inclusive foi isso que fez o pai dele escolher. E ele sempre estava em contato com outras médicas de outras regiões do país. Então a gente conheceu, a doutora Amanda. Ela é do Rio Grande do Sul, não, desculpa, Rio Grande do Norte. E aí, ela dizia que o quadro dele não tinha, digamos,
haver ou sinais de leucemia, mas que pela anemia a gente tinha que investigar. Tá. E assim foi feito. A gente, disso, eu não quis fazer o mielograma por ser um exame muito invasivo para um bebê. Sim. Não acompanhei também, foi a pediatra dele que ficou, que é responsável por isso, acompanhar e tudo mais, na sala, acho que nem pode, né? E aí, ela ficou, fez o mielograma, deu negativo. Tá. Esse negativo, e aí quando ela veio dar esse resultado pra gente, em pessoa ali, ela viu a agonia dos pais, eu ajoelhei aos pés dela e eu só sabia agradecer a Deus. Agradeci, eu fiz até um auê na recepção do hospital, porque eu tinha muita certeza que não era. Meu coração estava aflito, claro, mas eu tinha muita certeza que não era. Mas a gente precisava entender o que estava acontecendo Sim. para começar. Se era uma quimioterapia, qual a doença que ele tem pra gente começar um tratamento? Qual linha que a gente chega? E como chegar nesse diagnóstico, né? Exatamente, e como chegar. Então, quando ela chegou dizendo que tinha dado negativo, aquilo me alegrou muito, mas me preocupou ao mesmo Sim. tempo. Porque não é, e o que pode ser? Não é leucemia, mas o meu filho precisa de um tratamento. Sim. A gente precisa fazer medicação o quanto antes. Ele estava fazendo corticoide, várias e várias bolsas de sangue, e não subia. Tá. Ele, muito anêmico, ele teve uma melhora no dia 13, um dia depois que a gente internou no dia 12 de maio. Ele fez a bolsa de sangue e ali eu tive uma pequena esperança. Quando ele teve aquela melhora. A gente ainda não sabia o que tinha pela frente. Sim. O que Janete, vinha. qual que é teu sentimento hoje em pensar que você fechou a porta da tua casa indo pro hospital com teu filho e de repente você passa por tudo isso e não volta com ele pra casa? Um dos dias, quando a gente é mãe de UTI, a gente sabe que banho é luxo. E eu passava dias sem tomar banho. E eu passaria o resto da vida, se preciso fosse, pelo meu filho. Um dia eu voltei com o pai dele pra casa e eu fui tomar banho. E quando eu voltei na sala, no quarto, o pai dele não tava. O pai dele tava no quarto dele. E aí ele falou assim pra mim: se acontecer alguma coisa com o Matheus Filho, eu não sei do que eu sou capaz. Mas na minha cabeça, era tão longe. Eu tinha tanta certeza que meu filho ia voltar pra casa que eu não considerava. Em nenhum momento eu considerei um cenário ruim. Em momento algum. Eu tinha muita certeza que meu filho voltou pra casa. Hoje eu entendo que ele voltou pra casa dele. Realmente ele voltou. Pra casa do Senhor. Que é pra onde todos vamos voltar um dia, se Deus quiser. E eu tinha muita certeza que a gente ia voltar, que a gente ia ficar tudo bem. A gente só precisava descobrir o que ele tinha. Só isso. E a gente estava dando melhor. Procurando médicos, estávamos no hospital, assim, né, dentro das condições ótimo, com a equipe médica muito boa ali, mas nós precisávamos descobrir o que de fato ele tinha para começar um tratamento. E como foi tomar essa decisão de sair dali? De Manaus? Sim. Quando nós já estávamos 10 dias internados. Tá. A gente não tinha diagnóstico nenhum do que era. A gente, é anemia hemolítica? É uma leucemia? Não é? E aí não era nada no sangue. É uma aflição muito grande, né? Não Muito. saber Muito. que você precisa realmente ali fazer um tratamento, tomar algumas decisões e você não sabe que decisão tomar porque você não sabe pra onde Não ir. sabe pra onde ir, exatamente. E assim, quanto mais bolsa de sangue ele fazia, mais a barriguinha dele crescia. Então ele já tava no nível que a roupinha dele, de 9 meses, ele tinha 4, não fechava. E aí, com 10 dias, o pai dele falou, a gente vai ter que... Não, desculpa. Voltando um pouquinho, eu pedi muito direcionamento de Deus. Eu disse, Senhor, se for... E a minha sogra considerou, devido ao meu marido já ter morado em São Paulo, ela considerou isso. Vamos pra São Paulo se for o Sim. caso. Será que ele tem condição desse transporte? Até então a gente pensava num voo normal. E aí eu pedi direcionamento de Deus. Eu tava fora com ela no hospital, comendo. Do caminho da recepção do hospital até a UTI, eu fui rezando, fui pedindo direcionamento. Eu dizia, pai, eu não sei o que tu tem guardado pra gente. Eu não sei o que meu filho tem. O que nós aqui, humanamente possível, nós estamos fazendo. Eu tô me entregando a ti, entregando a vida do meu filho, e o meu marido tá correndo atrás de médicos especializados. Então, o que é humanamente possível, estamos fazendo. O sobrenatural é contigo. Então, me dá uma resposta. Se for pra gente ir pra São Paulo, ou pra qualquer outro lugar, me diz o que é pra eu fazer. E aí, Nath, eu lembro que eu entrei, eu fiquei com ele assim, ele gostava muito de mamar, quando ele cheirava o meu peito ali, sentia o cheirinho, ele já queria meu colo, eu tava com ele brincando, pegando no pezinho dele. Uma das médicas, que ela tem, a filha dela tava de plantão nesse dia, é a mãe e a filha intensivistas, né? E ela foi lá, ela disse,
aproveitar que tu tá aqui. Aí ela sentou, puxou aquela escadinha que sobe na maca, né? Sentou do meu lado. Aí ficou fazendo carinho comigo no pezinho dele e ela falou assim, vocês têm família em São Paulo? Aí eu já me arrepiei inteira. Nossa. Eu já me arrepiei inteira. Eu disse, temos. Ela disse, vocês têm condição de ir? Eu disse, temos, graças a Deus temos. Porque se fosse meu filho, o meu neto, eu pegaria essa criança e ia pra lá. Ali eu entendi tudo. A resposta veio. A resposta veio. Eu só disse, pai, obrigada. Você já tinha uma relação com Deus nesse nível? Nesse nível, não. Quando eu engravidei, eu falei pro pai dele que eu queria me aproximar mais. Porque como que eu ia cobrar a obediência do meu filho? Eu sempre tive medo de adolescência e tudo, né? Não que eu tenha acontecido isso comigo, eu tenha dado trabalho na adolescência, não. Mas eu ouço relatos. E eu tinha muito medo disso. Como que eu vou... E até a criação de um filho, né? Que exige muito espiritualmente. Sim. E aí eu falava pro pai dele, eu quero me aproximar para eu poder cobrar do meu filho. Como que eu vou cobrar obediência? Como que eu vou cobrar temência? Se a gente não tem um pai, um superior, se a gente não tá ali temente e obediente a Deus, que é o nosso pai maior. Uhum. Como que eu vou cobrar que ele respeite os pais na terra se a gente não tá temendo o pai do céu? Então, assim, desde ali eu tenho buscado muito essa relação, mas foi durante o hospital mesmo. Quando eu tava com ele em casa, eu rezava o meu terço, fazia quaresma com ele, era sagrado, assim, à noite a gente ia, na hora 6h30, dava o banhozinho dele, era a nossa rotina, e na hora de dar o mamazinho dele pra ele dormir, eu tava rezando meu terço. Eu já procurava ter essa rotina com ele. Uhum. Mas essa intimidade, esse pedir e ele responder tão claramente, foi durante o hospital. E Quando ali tudo durante... começou a ser mais sério, né? Isso. Realmente eu entender, tem um pai que tá me ouvindo, uma mãe que tá me cuidando, que ela entende a minha dor, entende essa aflição que eu sinto de perder um filho. E isso nunca, nenhum momento passou, assim, na minha cabeça. E muita segurança também, espiritual. Uma confiança e uma calma, que hoje eu vejo que é só com Deus que tu tem. Só. Eu brinco que eu falo que eu não conheço nenhuma mãe atípica até hoje que é ateia, que não acredita em Deus, porque acho que não tem outra explicação, Não né? tem. Pra gente conseguir passar e suportar tudo que a gente passa, tudo que a gente suporta, é só Ele pra guiar a nossa vida. Né? Se essa condição não te converter, acho que nada mais no mundo te converte. Exatamente. Porque é o teu filho, é o teu coração que tá ali precisando. E ao longo da nossa conversa, tu vai ver que, eu sempre falo, eu não poupo testemunho. E durante todos os momentos, até na hora mais delicada, na hora da partida, que ele me deu uma serenidade, uma calma. E eu tinha certeza absoluta que ele tava ali do meu lado. Isso, com Cuidando. certeza absoluta. Não tem outra explicação. Não tem, né? não tem. Ô, Janete, mas quando essa enfermeira veio conversar com você sobre ir para São Paulo, qual foi a tua opinião em sair do teu estado? Porque isso é uma coisa muito séria, né? Uhum. Você ter que sair do teu estado, ir para um outro lugar, para uma outra cidade, sair da tua ali, de perto da tua casa, para levar o teu filho porque não tem condição de saúde onde você mora. Nath, eu não pensei em nada. Eu ia pra qualquer lugar. Sim. Com ele e com o pai dele. A minha preocupação era o voo, se ele tinha condições de fazer esse transporte, e se o pai dele ia estar comigo todo minuto. Sim. Essa era a minha preocupação, minhas duas. Mas em relação a sair de casa, sair da cidade, em nenhum momento eu tive preocupação. Eu fiquei triste porque, assim, a gente não tem esse acolhimento e o preparo. Sim. Logo no começo, o pai dele contratou, chamou um médico que ele é gastro. Uhum. Se eu não tô enganada, ele é gastro. E aí, ele viu, examinou e tudo mais, e aí ele falou assim, essa criança é iluminada. Vocês vão ver coisas com ela. E ali eu senti também uma intimidade muito grande com ele. Uma confiança muito grande. Ele falou, foi a primeira pessoa que falou que talvez pudesse alguma coisa no fígado. E não temos, lá em Manaus, no norte, assim, a gente não tem nenhum centro especializado em fígado. Essa parte hepática a gente não tem. Tá. E aí, quando foi considerado assim, quando foi a médica que chegou pra gente e falou, uma das médicas da UTI. Aí ela disse assim, isso aqui é uma conversa de mãe pra mãe, não é uma conversa extramédica, ela falou até. E aí foi quando ela fez a pergunta se a gente tinha alguém em São Paulo, e ela falou, se fosse o meu neto ou meu filho, eu pegava essa criança e ia pra São Paulo. E ali eu entendi que era Deus falando, usando a boca dela pra falar comigo. E aí foi na hora, já falei pro pai dele, amor, vamos dar um jeito, é isso mesmo, vamos pra São Paulo. E aí, logo no começo, como a gente achava que era alguma coisa no fígado dele,
Como foi, desculpa. Mas de início a gente achava que era um caso de transplante de fígado. Uhum. E aí o pai dele se preparou, que é que tem quem tem o sangue compatível, se preparou tudo pra gente chegar em São Paulo. A gente a gente estava tentando os caminhos de Deus, né. Assim, achando que a gente tem o controle de alguma coisa. Ligando pra todo mundo, eu tenho uma amiga que faz residência no HC, e aí eu perguntando dela se ela não conseguia, porque no nosso caso a gente precisava de UTI, o Uhum. caso era esse. E logo que a médica veio, a gente já começou a tentar, a partir daquele dia a gente já começou a tentar, e acho que durou uns 2 dias essa tentativa, desde o dia de fato mesmo a gente viajou. E aí a gente ligando, estávamos ligando pra todo mundo, tentando, uma vaga UTI no HC. E aí não conseguia. E mais uma vez aquele sentimento de impotência. Ex Falta tão pouco pra gente descobrir que meu filho tem, a gente só precisa de uma UTI, só isso. A UTI aérea já estava ok, a gente só precisava de UTI pra receber a gente aqui. Tá. E aí, mais uma vez voltando nos banhos, eu fui na casa de uma prima minha que mora perto do hospital, fui tomar um banho, fui comer alguma coisa, e eu me ajoelhei no chuveiro e no banheiro, assim, eu olhei pra cima e falei: "Senhor, toma a frente. Meu filho só precisa de uma vaga de UTI. E tu sabe qual é o melhor lugar pra ele ir." E aí quando eu cheguei, renovada, assim, chorei muito, descarreguei, porque no hospital eu não queria passar essa carga pra ele. Chorei muito, descarreguei ali. E quando eu cheguei no hospital, o pai dele estava comemorando: "A gente conseguiu!" Eu já vi ele falando de longe, né. "A gente conseguiu." De início a gente vai para o Hospital de Amor, em Barretos. Não é o que a gente precisa ainda, mas pra fazer uma transferência é mais fácil. Sim. Né, até porque a gente estava em um hospital particular lá, Tá. e a gente precisava vir para um SUS aqui. Uhum. E aí, mais uma vez eu entendi que era a resposta de Deus, quando eu pedi. Eu não sei qual é o melhor lugar, mas tu sabe. E Deus responde, eu falo que no banho, acho que é na conexão com a mãe, Deus já sabe que a mãe tá tomando banho e vai conversar com Deus ali, já a conexão já é direta. Eu ouvi uma frase outro dia que a gente tem 2 maneiras de viver. Como se tudo fosse um milagre, ou se como nada fosse um milagre. Eu escolho viver como se tudo fosse um milagre e tudo fosse uma resposta de Deus. Porque é uma resposta de Deus. Exato. E todas as vezes que eu peço respostas: "Pai, por favor, me guia pelo caminho certo", principalmente com meu filho. A gente mãe, a gente tem essa necessidade, né, essa urgência de Sim. fazer tudo certo, principalmente pra eles, contrata de saúde e tudo, de bem-estar. E eu sempre pedia isso: "Senhor, me coloca, abre as portas." Eu pedia muito, eu sou devota de Nossa Senhora, e eu sempre pedia: "Mãe, abre as portas, passa na frente e abre as portas." E ela abriu, assim, quando eu cheguei no hospital, minha prima estava me deixando, o Matheus já estava comemorando e tal, e eu já tinha entendido que, tínhamos uma resposta boa. E ele falou: "Hospital de Amor." Aí eu comecei a pesquisar, a gente tinha ouvido falar do Hospital de Amor, Uhum. já tinha ouvido falar que os sertanejos fazem doações e tudo, é um hospital que vive de doação. Sim. Fui pesquisar e tudo mais no Instagram, nossa, lindo hospital, no Google também, só todo mundo rasgando elogios, então eu fiquei muito tranquila, e ali eu entendi que era pra lá que a gente tinha que ir, pra lá que meu filho ia ter que ir. E fomos. E foram. Como que foi chegar lá, essa parte do diagnóstico, até encontrar qual era o diagnóstico? Quando nós chegamos, ele já foi fazendo, elas já tomaram da gente, assim, ele é realmente um hospital de amor. Quando a gente bateu, quando a gente pisou naquela cidade, a gente viu que o universo da cidade respira hospital. Respira. Eu conheço uma pessoa que trabalha lá. Exatamente. E ele falava exatamente isso. Exatamente. Então, assim, a equipe foi pegar a gente na ambulância, super amorosos, conversaram com a gente: "Ah, vocês são do norte, não sei o quê", conversando e tal, pra tirar essa carga, porque já é um peso, né. Tu já chega lá tenso, então eles já foram acolhendo a gente ali, mas quando a gente pisou mesmo no hospital, que eles levaram o nosso filho, já foram levando na maca e tudo, já foram fazendo exames que os 10 dias em Manaus a gente não fez. E aí o pai dele falou: "Tu tá vendo o tratamento aqui?" E o pai dele sempre teve isso: "Vamos pra São Paulo que lá é o melhor lugar." Devido a ele já ter morado aqui e tudo mais, ele sabe Já que tinha aqui essa noção. a realidade é outra e realmente as coisas acontecem. E aí ele só virou pra mim assim, e eu estava ainda assim, primeiro mãe, primeiro com um bebezinho lá, né, com a barriguinha grande, sendo medicado, sendo furado porque precisava fazer os exames de sangue e tudo mais pra saber os níveis dele, os parâmetros dele. E eu ainda estava muito assim. E aí, ao nosso lado, foi o meu primeiro baque. O nosso lado tinha um bebezinho, acho que um menininho de 10 anos, e aí ele estava numa condição não tão boa, eu fiquei muito tocada. E aí o pai dele chegou comigo e falou assim: "Amor,
parece que você não tá feliz, parece que você não tá bem, a gente tá no melhor lugar. E aí eu falei, não amor, calma que eu ainda não cheguei. Calma, Tô deixa entendendo tudo eu aqui me ainda. ambientalizar aqui que eu ainda não cheguei. E aí, nós ficamos internados lá 5 dias. Sim. Mas nesses 5 dias, Nath, foi um tratamento maravilhoso, maravilhoso. Eles me viram lá tão magrinha, tão pequenininha, eles me davam proteína, eles me davam um suplemento lá de manhã e à tarde, sempre. Todo cuidado, tinha equipe de nutricionista aqui comigo até, porque eles sempre Interessante. perguntavam assim, sim, todo cuidado comigo, Vocês graças a foram Deus. pra lá e vocês foram ficar onde? Pra dormir, pra fazer as coisas? Vocês estavam no hospital ou tinha alguma casa de abrigo? O pai dele ficou no hotel, Tá. pra ter aquele tempinho, tomar um banho e tudo Uhum. mais, mas acabava que ele ia só tomar um banho, comer alguma coisa e voltava, assim, muito presente comigo. E lá no hospital, eles têm a estrutura de receber todo mundo. O pai dele ficou no hotelzinho pertinho, mas na UTI acabava ficando o dia todo, nós Sim. 3. Foi muito assim, como se estivesse no quarto da nossa Mas você casa. conseguia sair dali pra tomar um banho Sim, eles têm também, pra se estrutura cuidar? lá, Eles eles têm têm estrutura estrutura. de vestiário, Legal. tudo. Tem vários banheiros que tem a família pra tomar banho, tem os armários que guardam as coisas. Ah, É toda uma uma estrutura. estrutura É um legal. hospital super competente, assim, realmente toda oportunidade que eu tenho de compartilhar, de falar do Hospital de Amor, eu não economizo. Eles são incríveis. Sim. A estrutura inteira do hospital, a médica foi lá, mas mãezinha, tão magrinha. Eu tava na época com 47 quilos, muito magrinha. Aí o Matheus filho tá mamando bem, isso ele nunca deixou. Sempre Sempre mamou. muito nos horários, ele sempre mamava muito. E ficou mais apegado porque ali no hospital comigo todo o Sim. tempo, né? Então acabava que ele mamava mais, mamava mais. Mas eu dei uma descuidada. Aí ela sempre perguntava, mãezinha, tá tomando água? Tá se alimentando? Aí foi a nutricionista lá comigo, que fez essa suplementação, olhou com carinho também o que vinha de comida pra mim, Legal. pra também não deixar faltar pra ele, porque se precisasse, ok, mas o protocolo seria que ele continuasse num aleitamento exclusivo. Uhum. Que isso ia ser muito importante pra ele, Sim. como foi. Com certeza. E aí, o cuidado dele com a gente chegou numa quinta, o pai dele ainda tentou agilizar pro exame ser na sexta, mas, mais uma vez, a gente tentando ter o controle de tudo, e Deus tem planos muito melhores. Não deu pra acontecer a ressonância, a tomografia e a biópsia também, na sexta-feira, porque claramente tinha urgências na frente dele ali. E aí, hoje eu olho pra trás, graças a Deus, porque ficou sexta, sábado e domingo, como se a gente estivesse no quarto dele lá, ou lá em casa, na sala de Sim. casa. Eu e o pai dele juntos, o pai dele em casa, saía do hospital umas 10, 11 horas, voltava outro dia cedinho, 6 da manhã ele já estava com a gente. Então nós ficamos o final de semana inteiro em família. Sim. Janete, você acha que as pessoas têm noção do que é viver uma UTI? Não. Não. Não tem noção e a gente não consegue explicar o sentimento. Tinha, assim, em Manaus, tanto na UTI NEO quanto na UTI PED, NEO na prematuridade e Uhum. PED quando a gente ficou com ele nos 10 dias, eu estava sozinha, só Uhum. tinha ele de bebezinho lá. Então, era mais tranquilo. Mas no Hospital de Amor, nós éramos o box 6, todo lotado, assim, todo preenchido, lotado não, preenchido de pacientes. Então, aquilo ali me pegou. Aquela realidade, acho que em Manaus ainda estava Foi ali muito que no você entendeu o que superficial. que era uma UTI? Sim, sim. Mesmo com as 2 experiências em Manaus, porque todas as vezes eu fiquei sozinha, então a atenção dos médicos, tudo, Era era tudo muito com pra você. gente. E como a gente não sabia, primeiro na prematuridade que a questão era só ele ganhar peso pra gente ir pra casa. Sim. Segundo os 10 dias a gente descobriu o que ele tem pra começar o tratamento e ele ficar bem. Agora, quando a gente chegou no Hospital de Amor, que trata de crianças com câncer, e até então a gente não sabia que ele tinha câncer. A gente não sabia o Vocês não tinham diagnóstico. o diagnóstico ainda. Não, mais uma vez Deus agindo, porque nosso lugar não era no HC, era lá. Tanto pelo cuidado, quanto pelo tratamento em si. Se não fosse um caso tão raro, ali nós estaríamos encaminhados, digamos, sabe? Mas foi o baque mesmo, a responsabilidade de estar com o bebê de UTI. Tanto que eu ficava aérea. Eu ainda não estava. Eu acho que eu lembro poucas coisas, assim, E hoje, muitas sabe? coisas acontecem numa UTI, né? Não sei se com você aconteceu isso, mas de casos, de repente tá tudo bem com seu filho e de repente do lado tá acontecendo alguma coisa e aí você fala, e aí, como que eu fico nesse E momento, eu né? fui essa mãe de estar bem,
teoricamente, outros casos mais graves do nosso lado. Tinha uma bebezinha de 4 meses que ela já, desde a hora que nasceu, já estava entubada. Então tava ela e o paizinho, ela, o paizinho e a mãezinha também, eles sempre ali dividindo, muito novos também. A gente se conhece, né? Acaba conversando ali entre um corredor e outro, entre um banho e outro, a gente vai conhecendo a história de outras pessoas. Mas, teoricamente, o Matheus Filho era quem estava em melhor estado. Ele não estava com nenhum aparelho, ele não estava com respirador, não estava, no máximo, a saturaçãozinha dele com aquele aparelhinho, mas nada ligado a ele, assim. Sim. E foi quem partiu. Ele estava bem e de repente ele parou? Isso. Não foi assim tão de repente. Nós vivemos sexta, sábado e domingo em família, foi maravilhoso, lindo. Até então vocês não tinham nenhum diagnóstico? Não tínhamos nenhum diagnóstico. Foi considerado um hepatoblastoma, que é o cenário ruim, digamos, maligno, sabe? Mas nós precisávamos ter o diagnóstico certo para começar. Porque se fosse um cenário benigno, não precisaria entrar com uma quimioterapia, talvez não tão forte, poderia ser um medicamento, uma coisa mais oral, sabe? Se fosse o cenário maligno, nós precisaríamos ir para uma quimioterapia. Mas a gente precisava entender o que Aí era era para tudo poder seguir. suposição, né? Tudo suposição. Tá. E aí, a médica hoje, ela relata pra gente que quando a gente chegou com o caso, ela imaginou que poderia ser. Porque ela já tinha recebido a gente chegou em maio, ela já tinha recebido um em novembro. Tá. E ela imaginou. Só que ela disse, eu sei como os pais são ansiosos, eu pesquisar. E hoje, olhando pra trás também, foi a melhor decisão que ela poderia Ela ter. não ter dado um nome Não pra ter dado, vocês. claro. Porque eu, nenhum momento, eu olhei pro meu filho com pesar. Nenhum momento, tu tá aqui, em qualquer momento tu pode não estar. Nenhum Nunca. momento você jogou no Google pra ver as piores Nunca. imagens que tem? Nunca, exatamente. E até porque o que ele teve chama tumor rabidoide maligno extrarenal. Vamos falar sobre isso? Vamos. O que é? O que é? Ele é um tumor que atinge 1 a cada 2 milhões de bebês. É um tumor raríssimo. Ela disse a quantidade, mas assim, pouquíssimos. E até agradecendo também por ela não ter falado, é um tumor que não tem cura. E ele não tem nenhum protocolo de tratamento. Se tu chegar com o bebê tem um tumor rabidoide maligno extrarenal, Eles não sabem nem o que fazer. não tem, porque não é um câncer que responde à quimioterapia, não é um câncer que responde à radioterapia. E aí, a que ponto eu ia querer o meu filho aqui? Porque a sobrevida de 6 meses. Então, te explicando grosseiramente, ele... Voltando só um pouquinho para entender a cronologia. Nós ficamos sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira pela manhã foi a biópsia dele, a biópsia tomografia, que ele precisava fazer, que talvez acontecesse na sexta-feira. E aí aconteceu na segunda. A gente tomou o primeiro baque, assim, logo de manhã, quando a anestesista veio com a gente e falou assim, olha, os níveis deles, os parâmetros dele estão baixos, porque ele estava muito anêmico. Talvez ele não aguente a anestesia. E aí eu sentei com o pai dele e falei, amor, eu acho que eu não quero mandar meu filho pra fazer esse procedimento. Foi o primeiro momento que eu senti um baque. Não foi nenhum primeiro momento que eu senti que ele poderia partir, porque em nenhum momento não era um medo. Era um medo. Eu não sei, mas nunca passou cenários ruins, negativos na minha cabeça. Era sempre esperança, a gente vai passar por isso, ele vai... Porque todo mundo falava, todos os médicos, até na época da prematuridade, ele é muito forte, ele é um bebê muito forte. E eu sempre me apeguei a isso, ele é muito forte. Deus tá com ele, minha mãezinha tá cuidando dele, e eu sei que vai ser só isso, a gente vai passar. E aí eu falei, amor, eu não queria mandar. Só que a gente precisava mandar ele pra essa biópsia pra entender o que a gente fazia, qual o caminho que a gente seguia. Ia ser uma quimioterapia, ia ser um medicamento via oral, o que é? Os médicos falavam assim, a gente precisa saber contra qual monstro a gente tá lutando. Exatamente. Pra poder ir um com a arma diagnóstico certa. certo, né? Exatamente. Aí ele foi, a gente mandou ele de manhã, foi fazer o exame, ele já voltou entubadinho. Aguentou a anestesia, graças a Deus, já voltou entubadinho. Aí, quando foi... tiveram 3 momentos. Isso foi 11 horas, quando ela falou com a gente. 3 horas da tarde é uma hora que geralmente eu rezo meu texto, eu faço uma oração e aí apita meu celular. Eu lembro, porque nessa hora que apitou meu celular, eu tava ajoelhada no chão com o pai dele. E foi na hora que a médica falou com a gente assim,
os parâmetros do Matheus Filho estão muito baixos. Se continuar assim, ele pode não resistir. Nós estamos fazendo as medicações mais altas para a anemia dele não baixar tanto. E naquela hora, foi o primeiro momento que eu considerei meu filho não estar mais aqui. Aí eu ajoelhei com o pai dele e eu só pedia de Deus. Deus, tu tá vendo aqui 2 pais desesperados. Mas eu não sei mais o que pedir. Eu falava muito isso, eu não sei mais o que pedir, mas tu sabe que a gente precisa. Então cuida do meu filho, vai lá onde eu não posso estar. Humanamente, cuidando dele com todo o amor de mãe. E aí, passou um tempo, a gente ajoelhado, rezando, pedindo. Ela veio e falou assim: mãezinha, paizinho, vamos lá ver o Matheus Filho, ele é muito forte. Ele melhorou. E aí a gente chegou lá, ele tava coisa mais linda, enroladinho lá, gelado São Paulo, né? Ele com uma mantinha. E ele já tava com sinais retornando. Ele tava entubadinho ainda, desde o primeiro procedimento, mas com sinais de que ele estava retornando. Ele já levava a mãozinha ao rostinho. E aí eu fiquei com ele, acariciando, segurando a mãozinha dele pra ele não tirar. Aí ficamos com ele. 5 horas da tarde, toda a equipe médica levou a gente pra salinha de reunião da UTI pra gente decidir. Ele falou assim: mãezinha, nós temos 2 caminhos agora a seguir. A gente não sabe o que o Matheus Filho tem ainda. A gente sabe que ele tá com sangramento no fígado. E porque foi detectado na biópsia de manhã, né? E aí nós temos 2 caminhos que eu não queria nunca estar aqui apresentando pra vocês. E nem queria estar nesse lugar, nem de vocês, nem meu, de estar apresentando. A gente pode deixar o Matheus Filho lá na UTI, no leito, e esperar as próximas horas. E não falou o que, né? Mas a gente já subentende isso. Ou podemos levar para a sala de cirurgia e tentar. Aí ele explicou assim: vamos fazer um sanduichinho no fígado dele para conter o sangramento. Porque o sangramento estava descontrolado já. E a gente precisava, porque era dali que estava vindo a anemia dele. E ele não estava respondendo por conta desse sangramento. E aí eu conversei com o pai dele, eles deram um tempo pra gente. De início a gente perguntou: se fosse seu filho, o que você faria? Só que é uma responsabilidade muito grande também, né? Tu chegar para um médico e pegar, se fosse seu filho. Mas claro que ele ia querer o melhor pro filho dele. E aí ele disse assim, eu conversei com o pai dele e aí a gente decidiu que ia mandar pra cirurgia, que se tivesse qualquer chance. De início, Nath, eu falei assim: amor, eu não queria sujeitar meu filho a mais um procedimento. Porque ele já tinha ido pra biópsia, já tinha acontecido tudo, eu já achava que ele já tinha ficado muito tempo longe de mim. E aí, eu falei assim: eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre. Eu acreditava muito, 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 mas no milagre do jeito que eu queria. Sim. No milagre do meu modo, de mãe e de humana. Eu acreditava muito que eu ia voltar, eu ia ajoelhar nos pés lá e Deus ia fazer milagre. Como foi essa conversa de vocês, Janete? Foi difícil. Foi muito difícil, mas todo o tempo eu com muita fé. Ele muito racional, graças a Deus, assim, muito, a gente precisa fazer isso, 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 e muito certo nas decisões, e eu muito confiante e a parte emocional. Foi bem difícil, assim, eu falei que de início eu não queria mandá-lo para mais um procedimento que fosse ficar longe de mim, ou que ele fosse sentir medo, alguma coisa do tipo. E como eu te falei, eu acreditava muito nesse milagre, que eu ia voltar, eu ia pedir e Deus ia me atender. E ele falou assim: amor, se a gente tiver 1% de chance de salvar a vida do nosso filho, vamos mandar. Aí a gente decidiu e tudo. No Hospital de Amor, eles têm um protocolo de eternizar momentos, eternizar a criança. E aí eles foram até a gente, o nosso leito, eles foram fazer o batimento do bebê, pra gravar o batimentozinho dele. Ela fez, eu disse: eu queria ficar com ele um pouquinho. Aí eu deitei com ele na maca enquanto ela fazia. Aí quando ela olhou a barriguinha, com o equipamento, ela disse assim: olha, desse lado não tá sangrando, acho que a gente pode começar por aqui. Aí conversaram lá, né, a língua dos médicos, e ali eu entendi, eu disse: Senhor, é realmente pra gente mandar, porque se tiver 1% e a gente tem 1%,
E tu me respondeu, a médica viu que por aqui eles podem começar e tudo. Pode ser que não descontrole ainda mais o sangramento dele. E aí a gente mandou, eu tenho muito clara a cena dele indo. E aí, mais uma vez, a gente ajoelhou no centro cirúrgico e só pedia para que não fossem os médicos, que fosse Deus agindo pelas mãos dele. E assim aconteceu. E lá fora a gente ficou. Ele falou assim: o procedimento vai ser muito rápido. A gente não tem tempo, a gente não vai tratar isso aqui. A gente vai fazer o sanduichinho para o sangramento parar, né, estabilizar. E vai fechar, vai durar 40 minutos no máximo. E assim foi feito. Quando deu 1 horinha ali de preparo e tal, eles voltaram. Eles falaram assim, eles abriram a porta, porque o meu tinha muito medo do meu filho partir longe de mim, muito medo. Aí eles abriram a porta com um sorrisão, a equipe inteira com a gente, isso assim, eles não veio um médico, não veio, vai lá falar. A equipe inteira estava com a gente, entendeu? E eles abriram a porta da salinha que a gente estava de espera. E falaram: "Foi muito melhor do que a gente imaginava, o Mateus filho é muito forte", mais uma vez eu vi isso, "o Mateus filho é muito forte". Aí eu já estava ajoelhada e eu falava: eu sabia que meu filho ia ser um milagre aqui pra vocês, que vocês iam ver o agir de Deus pela vida do meu filho". E foi. Aí ele falou: "Olha mãezinha, mas ainda é muito grave o estado dele, o sangramento ainda tá muito grande, tá tendo a hemorragia e tudo mais, as 12 horas vão ser cruciais". Porque se ele se ocorrer tudo bem, a gente vai precisar, em 48 horas, abrir de novo e aí tratar. Tá. Isso na minha cabeça era muito real que ia acontecer, muito, eu tinha muita certeza que isso ia acontecer, mas aflita. Sim. Aí como ele estava entubado, e ali já sonolento por conta das medicações e tudo mais, eu fui com o pai dele pro hotel, eu me permiti nesse momento não comer, mas tomar um banho quente, relaxar, já tinha passado aquela agonia, porque essa hora que ele ficou lá, o meu peito cheio de leite, eu precisava também ordenhar, Sim. precisava fazer Olhar um pouquinho pra higienização. você também, né, Janete. Também, tá, é É uma importante, coisa né. tão difícil, né, porque não é porque a gente ali tá com mãe de UTI, eu entendo a gravidade da situação, mas a gente também nesse momento, a gente precisa olhar um pouco pra gente, nem Uhum. que for pra tomar um banho, Pra tomar né. um banho. E pra estar bem pra eles, né, isso eu me Exatamente. forçava muito, era eu preciso estar bem, fazer a minha higiene, ter o meu asseio, porque eu não quero passar nada para o meu filho, eu preciso estar bem, eu Mas tô aqui. você se cobrava por ir pro quarto? Pra tomar um banho e ficar longe dele? Eu não consegui. Eu não consegui, eu só fui da quinta-feira, eu só fui num hotel na segunda. Mas eu tomei banho, porque lá tem e tudo mais, o pai dele ficava com ele, claro, Sim, e eu ia, tomava banho dentro do hospital. mas você não queria No sair de hotel perto não, dele. no hotel eu não fui em nenhum momento, eu não tinha conhecido a cidade. Eu fui no a cidade não, saí do hospital. Eu fui na capelinha, a primeira vez num sábado, porque eu disse: "Amor, tu fica com ele, mas tu fica com ele meia horinha só". Eu me permito ir lá só meia horinha. Aí eu fui, fiz uma oração, logo deu uma agonia, eu voltei. E aí a gente voltou na capelinha durante esse procedimento da manhã dele, que ele foi fazer a biópsia e tudo de 11 da manhã. Aí nós fomos juntos, rezamos juntos e tudo mais. E aí foi lá que eu fiz uma promessa, que inclusive eu vou pagar hoje, que é de ir pra Aparecida. Eu tinha feito a promessa de ir com ele, de ir em família, ele vai comigo, é claro que ele vai, mas não aqui fisicamente. Porque hoje eu já vejo de outra forma. Eu ia apresentar a Aparecida pra ele, mas eu vejo que ele tá lá em cima no colo dela. Porque eu sei que foi ela que tá segurando o meu filho até o momento que eu chegar. E aí tinha uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu fiz essa promessa pra ela. Aí voltando ao hotel, eu fui, tomei um banho, tentei descansar, mas a nossa cabeça não para, né, em nenhum momento. Aí eu falei para o meu marido: "Amor, vamos voltar para o hospital, vamos ficar por lá". Aí a minha sogra já estava chegando, graças a Deus foi uma ajuda muito grande, porque a gente consegue, sair da parte burocrática, dá para ela resolver e a gente ficar 100% na parte emocional e na função dele. E aí, isso, foi umas 7 horas que o médico chegou, falou: "Matheus filho é muito forte e tudo mais", foi melhor do que a gente imaginou. Só que essas 12 horas futuras, assim, pra frente, vão ser cruciais. E ele aguentou 9 horas. Eh, Quando a gente voltou, eu voltei para o hospital, a médica e o pai dele voltou pra eu voltei para o hospital e o pai dele ficou no hotel. Aí eles já sabiam dessa nossa combinação,
de que o pai responde qualquer boletim médico ou qualquer coisa que Burocrática. seja com os médicos e eu fico com ele. Aí ela falou assim: "Mãezinha", me chamou, pegou na minha mão, ela falou assim: "Mãezinha, os parâmetros do Mateus filho já estão quase incompatíveis com a vida. Vamos chamar o paizinho?". Aí eu liguei pra ele e deu assim, 2 minutos ele estava lá com a gente. E a gente via que estava realmente muito baixinho, mas o coração dele o tempo inteiro. A gente falava com ele, eh, a gente ficou o pai dele chegou 1h, 1h30. Ele partiu 5h50. E ali, Nath, eu fui não teve desespero, não teve choro. Hoje eu olho pra trás e eu falo às vezes quando me perguntam, né: "Meu Deus, como que eu aguentei?". Aí Deus fala: eu te segurei nos braços". Como segurou a mim, segurou meu marido, segurou minha sogra que estava lá o tempo inteiro, eles abriram a UTI pra ficar a família. Ai, que importante. Nossa, muito, assim, deu uma segurança, Sim. pra gente, né, pra Conforto, né. conforto, pra gente É. passar pra ele. E aí ela disse assim, eu já via os ficando roxinho mesmo, assim, só falta de oxigênio, a orelhinha dele, e aí eu falei para o Mateus, eu falei para o meu marido: "Amor, não tem uma forma da gente agilizar pra ele não sofrer e tudo?". Só que a médica: "Não, é antiética, é melhor não e tudo mais". Mas o que que a gente pode fazer é parar os medicamentos, porque não tem mais, tá muito forte, ele estava tudo no máximo, não tinha mais o que pudesse ser feito, ele continuava tomando as bolsas de sangue e não fazia efeito, tomou corticóide, chegou a tomar corticóide em Manaus, chegou aqui. Então tudo isso, não era o tratamento ainda Sim. certo. E aí quando ele fez a passagem, 5h50, eu estava beijando o rostinho dele, o pai a cabeça, a gente estava muito perto dele naquele momento, e eu falei assim, eu fechei os olhos, do tempo entregando meu filho, eu falava: "Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha". Porque claro, eu sou mãe, eu quero meu filho aqui comigo, mas hoje eu olho, eu não queria meu filho naquele estado. Eu não é muito egoísmo tu querer o Sim. teu filho no estado que tu quer. E aí eu fechei os olhos, eu tenho cenas claras, assim, ao mesmo tempo que o meu cérebro ele me blinda, apagando algumas coisas, eu tenho muito clara, assim, várias imagens. E eu com a mão o pai dele de um lado, eu do outro, segurando a mãozinha dele, e aí eu falei: "Senhor, toma a minha família em teus braços, recebe o meu filho". E aí o monitor zerou, 5h50. A gente foi invadido ali por uma paz naquele hospital, que é o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo ali dentro. Os médicos ficaram muito embalados, os enfermeiros, porque todo mundo eles não são acostumados a receber bebês tão pequenininhos, sabe, 4 meses, eles até brincavam. Novinho, né. Muito novo, eles até brincaram: "Ah, a gente não costuma receber bebês assim, vamos roubar o Mateus filho". O cuidado dele, assim, desde sempre, toda a equipe médica com ele, a atenção, o amor, o carinho, eu nunca vou cansar de agradecer. Eu tive muita confiança, confiança de mãe mesmo, de deixar o meu filho, eu e meu marido, de sair os 2, que a gente foi quando a gente se permitiu ir na capelinha, por segurança no hospital, na equipe, sabe, todo mundo. E isso eu falo, Nath, desde a da moça da limpeza, não é porque é médico, é desde a moça da limpeza, atenciosa, preocupada em conhecer a nossa história, saber de onde aí quando eu falava: "A gente veio do norte, a gente veio de Manaus", "Nossa, longe, né?". Elas brincavam e tudo mais. Toda a equipe médica, de todo mundo, eles são maravilhosos. E aí aconteceu, ele fez a partida, minha sogra já estava lá para resolver toda a situação. E é tão bom essa hora ter alguém Muito, como apoio, né. muito, muito. E foi na hora que eu fiquei com ele depois, a médica perguntou: "Quer ficar um tempinho que a gente vai, organizar o corpinho dele?". E aí eu lembro que eu deitei com ele, assim, eu botei ele aqui no meu braço, e eu fiquei muito tempo com ele ali, deitado. A minha sogra até abriu rapidinho para falar alguma coisa comigo, mas ela daí deixou a gente ali no nosso momento, o pai não quis ter essa lembrança, mas eu sabia que ele já não era mais o meu filho. Sim. Eu sabia que ele já tinha feito a passagem, assim, se eu é tão real isso na minha cabeça, pra mim, a minha fé é tão grande, que eu consigo ver a subida dele, o momento dele de estar sendo, recebido
por Jesus e Nossa Senhora ali, sabe, aquele momento exato da partida dele. E eu dizia: "Filho, aqui é só o seu corpinho, é o corpinho que ficou aqui na terra com a mamãe". E era a cara do pai dele, todo o pai dele. E aí esse aqui é o corpinho, é matéria, mas aqui não é mais você. Você já tá com o papai do céu. E eu sempre falava para ele que, ia assim como amo e sou devota de Nossa Senhora, ia passar isso para ele, e eu falava assim, "Fica com ela, pode confiar, é a mamãe que tá dizendo, ela vai cuidar de você até a mamãe chegar". E assim foi, eu fiquei com ele ali um tempinho, depois já foram, ajustar pra funerária e tudo, mas um dos piores momentos que eu lembro foi de escolher a roupinha dele. Porque eu não queria. A roupinha que eu escolhi não era a roupinha que eu queria para o meu filho estar no caixão. Era a roupinha que eu queria para o meu filho sair do hospital. Logo que a gente estava fazendo a mala, eu não queria levar algumas roupas dele, e a minha sogra falou assim: "Leva, porque lá vocês vão sair, vão conhecer a cidade, sair para jantar e tudo. É frio, ele pode sentir frio". Aí ela fez eu trazer uma bolsa de festa, assim, ela disse: "Ah, porque vocês vão sair, vão conhecer a cidade". E aí veio isso na minha cabeça. Eu dizia que eu queria estar arrumando ele pra gente conhecer a cidade. Não que fosse a roupinha pra ele entrar no caixãozinho. Aí o pai dele até perguntou, "Ah, a gente espera o caixão, a gente vai com o caixão ou vai embora primeiro, né?". Só que eu só queria sair dali. Sim. Eu dizia: Porque vocês iam voltar "A gente pra ia voltar pra Manaus. Manaus, e de Barretos pra Manaus é chão, Sim. tem muito". A gente foi pra Rio Preto, depois foi pra Campinas, e aí pra chegar em Manaus, Ô a gente Janete, demorou. como é essa volta pra casa sem ele? Eu estava medicada, né, eu tive na hora de voltar pra deixar a roupinha, a gente ia pegar o carro, né, pra ir pra São José, e aí a gente passou no hospital pra deixar a roupinha dele, minha sogra resolveu algumas coisinhas, e lá eu passei mal. Tá. Eu já tinha tomado remédio, a minha pressão caiu muito, eu precisei ter aquele cuidado ali naquele momento. E mas eu não lembro, tá aí uma coisa que eu não lembro muito não, eu lembro que eu passei muito mal. Eu fui, eles me olharam lá, fizeram ali os primeiros socorros comigo, eu cheguei a desmaiar 3 vezes, mas eu não consigo lembrar. Tanto que eu fui de cadeira de rodas o tempo inteiro, em todas as paradas no aeroporto, eu estava de cadeira de rodas e meu marido me levando, porque eu não tinha condições de ficar em pé. E a volta eu não lembro de nada, eu não lembro de entrar no avião, eu não lembro o dentro do avião, não lembro porque eu estava medicada, Sim. mas um dos momentos que eu lembro que eu despertei, assim, e que eu precisei ir ao banheiro, faltava alguma coisa comigo. Faltava, era meu filho. Sim. Assim, eu estava muito de mãos vazias, de braços vazios, o meu peito cheio de leite, eu precisava também fazer a ordenha, eu precisava tirar. E lá no meio de todo mundo, de pessoas na fila, e eu não queria saber de nada, zero vaidade, zero ali pra mim nada importava, e eu tirando leite, e meu peito jorrava, jorrava. Eu já tinha feito o uso da primeira dose da medicação pra parar o leite, é o Carbolina, se eu não tô enganada, Aham. mas o meu peito cheio, e ele empedrava, e ele doía muito, a cintura pra levantar o braço doía muito. Mas essa volta pra casa, eu escrevo cartas para o céu, né, que é um dos meus projetos. E aí, eu vim escrevendo no avião, e o peso que teve quando eu entrei, assim, no avião, que foi quando eu a última vez que eu tinha entrado no avião, foi com aquela dor, com aquele peso. E hoje pra vir aqui, estar contigo, ressignificando, amanhã completa 3 meses que ele foi morar com o papai do céu. A gente sempre tenta dar novos sentidos a esses dias, esses momentos, e quando tudo aconteceu, eu sempre falava para o pai dele, "Eu quero fazer alguma coisa para eternizar o nome dele". Sempre, a gente sempre teve muito isso no nosso coração, eu quero fazer alguma coisa para falar dele, para contar a história, para ouvir outras mães, conhecer outras histórias também, porque é muito importante esse acolhimento, sabe, porque a maternidade em si, ela já é um pouco solitária, Completamente. né, então imagina a maternidade atípica, a maternidade, quando tu tá enlutada, Que é uma coisa que ninguém fala, é né. uma coisa que ninguém fala. Lógico que a gente não quer falar sobre isso e a gente tem medo de falar. Antes de qualquer coisa eu quero te agradecer por Eu por que agradeço. você,
se disponibilizar, sabe, e querer compartilhar sobre isso, porque é um assunto muito difícil. A gente que tá do outro lado, a gente não sabe nem o que falar, porque Isso. é muito difícil. Eu não imagino tudo que você passou. Eu a minha solidariedade é aqui em forma Obrigada. de amor, em forma de acolhimento, mas, como que foi pra você começar a ressignificar tudo isso e colocar esse projeto pra tocar? Foi logo eu não sabia o quê. Eu não sabia o que que a gente poderia fazer, mas desde que tudo mesmo se ele não tivesse partido, eu ia querer fazer alguma Sim. coisa. Em nome dele, para outras crianças, para outras famílias, outras mães que às vezes não têm o apoio do pai, o apoio do marido, ou que até tem o marido ali fisicamente, mas não tem, né, por inteiro, Dia a dia. para conversar com essas mulheres. E aí quando ele partiu, foi o propósito que hoje eu digo que eu precisei passar, por isso para entender o propósito da minha vida. Eu sempre fui a pessoa que fazia as coisas meio que empurrado com a barriga, me encontrei na publicidade, sempre amei comunicação, mas nunca foi aquele sangue nos olhos, aquela vontade em estar ali e dizer: "É isso aqui que eu quero fazer". E eu sentia essa necessidade de ter um projeto, não sabia o quê. Um projeto Mateus Filho? Um projeto não sei, um Instituto Mateus Filho? Não sei. E aí, assim, demorou um tempinho, um mesinho, pra eu me organizar, a gente voltar pra casa, conseguir ficar só nós 2 em casa, porque até então é até outra coisa muito importante Eu ia também. falar sobre isso. Como que é, né, essa volta pra casa? É. Como que foi voltar e entrar no quarto dele de novo? Logo a gente chegou, a gente foi pra casa da minha sogra, e aí ficamos no antigo quarto do meu marido, quando ele era solteiro. E aí, assim, lá a gente tem lembranças boas, porque é lembrança da gravidez e tudo mais. Ficamos lá e vivemos os dias de velório, de enterro, fomos muito acolhidos, deu muita gente no velório dele, muitas coroas de flores a gente recebeu. O meu filho, ele foi muito amado, ele ensinou muitas coisas, por mais que ele tenha ficado aqui 4 meses e 20 dias, ele ensinou sem saber falar uma palavra. Ele ensinou uma lição pra mim e pra outras pessoas que acompanham, que nem que eu passe a minha vida inteira eu nunca vou conseguir. Sim. E eu agradeço muito também isso, por ter tido essa oportunidade de ser mãe, de ter tido não, porque sou até hoje, mas de ser mãe de um anjo, de gestar um anjo, sabe, porque eu não tinha noção, mas é um anjo do Senhor. Aí a gente decidiu que não íamos voltar de início pra casa, a gente ficou até porque a gente precisava de atenção, de cuidados, até: "Ó, hora de comer, vamos Sim. comer, hora de tomar banho, vamos tomar banho", porque é natural, a gente não quer, a gente quer se entregar. E aí a gente tomava remédio pra dormir, aí acordava, comia alguma coisinha, meu marido é diabético, só pra glicemia dele não baixar ou quando estava alto colocar insulina, era esse o nosso tempo acordado, e comia alguma coisinha e tomava remédio pra dormir de novo e a gente ficou nessa. Foi quando um dia a gente: "Olha, assim não que vida que a gente vai Até ter? quando, Até né? quando?". E não existe. Nosso filho ia querer a gente assim? Não. Você questionou Deus em algum momento? Não nesse momento, o meu marido sim, mas não nesse momento, um pouquinho mais pra frente. Tá. Foi quando eu questionei, mas não questionar de por que tu levou meu filho, mas do porquê que eu não estou aqui com meu filho, porque foi um final de semana que a gente passou com amigos nossos, e que o bebê dele tinha a mesma idade do Mateus Filho. E aí foi um final de semana lindo, no sítio e tudo, e aí aquilo me pegou muito, porque era uma coisa que eu queria estar vivendo, eu, ele e o pai dele. Na piscina, lá tinha galinha, tinha pato, essas coisinhas, e eu fui criada muito nisso, e isso eu quero muito viver com meu filho, eu queria muito que o Mateus Filho, eu sei que eu vou viver com o meu futuro filho, com os nossos próximos filhos, mas eu queria o Mateus Filho ali. E isso é muito importante. Lá em Manaus, lá no norte, a gente tem, muito costume de ir para rio, barco, sítio, e eu sempre fui criada muito nisso, e eu Sim. queria o meu filho comigo. E aí tocou em um ponto que se eu soubesse, se eu soubesse que ia ser um gatilho pra mim, eu não teria ido, mas eu não sabia. Sim. E aí quando ali me pegou, aquele final de semana. E aí eu cheguei em casa, eu desabei. Foi a primeira vez que eu entrei no quartinho dele. Isso a gente já tinha voltado pra casa, a gente decidiu, eu Mas e você ele. tinha deixado a porta fechada e não tinha Estava entrado. trancado na chave, tinha deixado na chave. E aí eu fui, sem o pai dele saber, ele chegou lá em cima, ele ouviu o meu grito, na verdade, eu chorava assim, eu gritava, eu queria tirar aquela dor de dentro de mim de alguma forma, e peguei todas as roupinhas dele, eu estava abraçada com as roupinhas dele,
que ainda tinha o cheirinho, tem até hoje. Por isso que eu sempre deixo trancado o quartinho dele, que é pra nunca perder o cheirinho. Tem roupa, tem fraldinha que ele usou no hospital, que eu nunca lavei. Tem sutiã meu de amamentação, que eu nunca lavei, porque tem o cheiro do meu leite. Tem camisola também, que eu nunca lavei. E aí eu abraçava as roupinhas dele nesse dia. E eu fiquei na rede, que era onde a gente dormia. Ele sempre dormia na rede, no quartinho dele. Assim, soninho do dia, ele fazia na rede. E a rede com o cheirinho dele, e eu deitei na rede com todas as roupinhas dele, assim. E eu gritava. Eu queria tirar aquela dor de dentro de mim. E na minha cabeça, eu gritando, ia diminuir. Aí o pai dele foi, me deu a medicação, que eu lembrei que eu tinha esquecido. Lembrei que eu tinha esquecido de tomar. O pai dele me deu. Foi quando eu fui voltando. O pai dele ficou comigo, a gente ficou juntinho ali, vivendo aquele momento, em casal, né, em família, mas vivendo a saudade dele. Depois eu resisti um pouquinho de entrar, mas eu sempre tento ressignificar. Quando a gente voltou para casa, a gente sempre tinha a presença de amigos. Eles foram amigos e família, assim, eu tenho muito que agradecer e falar da importância. Sim. Às vezes os pais falam, eu não quero ninguém, quero ficar sozinho, mas é importante. Quer ficar sozinho? Tá bom, fica sozinho no quarto, eu vou ficar aqui na sala, se qualquer coisa me chama. Só a presença do amigo é isso, e a gente teve muito, graças a Deus. O Matheus Filho, ele foi muito amado, ele é amado até hoje, e a gente sente esse amor na presença dos amigos e da família. Eles iam lá pra casa, às vezes eu fazia grosseria, meu marido fazia grosseria, mas eles estavam lá. Isso é muito importante, de ser presente. Não precisa levar alguma coisa para comer, talvez, mas não precisa falar nada, porque nada que fale vai diminuir a dor. Mas é só ser presença, porque a gente quer dormir direto, a gente quer nem tomar banho, comer, mas aí quando eu falo que a gente sempre gosta de ressignificar, o dia que a gente voltou para casa, a gente escolheu voltar no dia que a gente ia receber os meus primos. Eu sou de uma família que tem muitos primos, e todos os primos da minha idade. Um deles era o padrinho do Matheus Filho, e a minha cunhada é a madrinha. E aí a minha sogra preparou uma comidinha pra gente receber eles e tudo, uns lanchinhos. Aí eu disse, eu quero voltar para casa hoje, para ressignificar e ser um momento alegre. Eu não queria entrar em casa com pesar, com saudade, olhando, meu filho esteve aqui pela última vez. Isso a minha sogra já tinha passado lá, já tinha tirado todos os brinquedinhos e tudo, já tinha guardado no quartinho dele, pelo menos para esse baque inicial, né? Porque mãe sabe, de bebês, né, tudo espalhado e tal, principalmente do tummy time, tinha muita coisinha dele ali, que lembrava. A casa inteira, né, lembra, na verdade, porque tudo foi construído ali. O meu marido agilizou quando a gente soube da gravidez. No mês seguinte, ele já agilizou a casa, foi feito em tempo recorde, tudo pensado, a corzinha pensado para ele, tudo foi pensado para ele, a casa foi feita para ele. Então, tudo tem o universo dele. E eu não queria que isso acabasse. A gente pensou no primeiro momento em alugar um apartamento para morar, para ficar gente. Uma decisão muito difícil, né? É uma decisão delicada. E aí eu não quis tomar de início. A gente decidiu ir para minha sogra, a gente ficou lá. Quando a gente realmente teve esse estalo de que, olha, a gente não vai poder ficar dormindo para sempre. A gente precisa voltar à nossa vida. Tem conta para pagar, né? O mundo tá, por mais que a gente estamos paralisados, o mundo tá é como um trem, né? O mundo tá indo, o mundo continua. E eu dizia assim: por que tu tá rindo? Meu filho morreu, ele não tá mais aqui. Por que as pessoas estão, por que o mundo tá andando? Se o meu filho, o meu mundo tá parado, se o meu mundo tá no céu agora. Eu pensava muito isso. E aí a gente voltou para casa nesse sentido de festa, de sentido de vamos receber pessoas amadas. Uhum. E aí a gente acabou voltando. No quartinho dele, depois desse dia, eu não quis mais entrar, eu fiquei. Aí nesse dia eu peguei as roupinhas dele e dormi com ela na minha cama. Depois peguei e coloquei de volta pra lá, mas tranquei. E por algum motivo eu precisei entrar, eu não me recordo qual. Recordo. Deus. Deu algum problema, algum vazamento no nosso banheiro. E só tinha o banheiro dele pra gente tomar banho, pra eu usar. E aí eu entrei numa correria lá, porque aconteceu, eu tava ensaboada e tal, e eu precisei entrar no quarto dele na correria. Quando eu me toquei, eu tava no quarto dele, no banheiro. Aí eu disse, ai Deus, como que tu prega peças? E aí eu fui normalizando, assim, depois disso a gente foi normalizando, hoje a gente já entra lá,
tranquilo. É até gostoso, tem momentos que eu fico lá, eu nem… Sim. Quando eu deixo a emoção tomar conta, mas quando não, eu fico cheirando, sentindo as coisinhas dele. E também deixar o que tiver que sentir, né? Deixar Exatamente, sentir me o que tiver que permitir, né? sentir, exatamente. E aí você transformou em propósito a vida do Matheus. Exatamente. E o Mais Que Especiais Mais podcast que nasceu. especiais. Surgiu dessa necessidade de eternizar, e aí eu rezava muito, eu pedia muito direcionamento mais uma vez, para Deus colocar no meu coração. Sim. E aí começou a aparecer para mim TikTok, Voz das Mães, outro. Aí eu disse, gente, é isso. É isso. É isso. Aí eu desci, eu lembro, meu marido tava na cozinha, eu desci na sala e falei, amor, se eu tiver uma ideia de um podcast, tu me apoia? Aí ele é super assim, né? Foi pro Matheus Filho, ele faz qualquer coisa. Viaja o mundo se preciso for. Vamos na hora, o que é que precisa comprar, o que é que precisa fazer, o que precisa pagar. Eu disse, calma, vamos estruturar primeiro. Sim. E eu sou muito metódica. Ele diz, tu perde muito tempo nos detalhes, mas eu gosto de nos detalhezinhos, sabe? E aí eu não pensei muito. É isso, então vamos. Aí, primeiro episódio, eu quero que você seja meu convidado pra gente contar a história do Matheus Filho. Aí foi Sim. quase 3 horas a gente falando de que é o nosso assunto preferido, sempre vai ser o nosso assunto preferido. Ele foi meu primeiro convidado, a gente contou a história, tudo que a gente viveu no Hospital de Amor, tudo que a gente viveu aqui em São Paulo, esse luto e tudo, a história dele, o diagnóstico dele. E aí a gente contou e tal. Agora a gente tá recebendo outras mães, outras profissionais, e assim vai. O foco maior é no luto. De início, sim. Tá. Mas eu não quero que seja esse o foco. Porque eu não quero só falar dele num olhar pelo luto. Lógico. Eu quero trazer mães atípicas também e dar essa visibilidade pro norte do país, Exato. sabe, Nath? Ser uma voz hoje no norte é uma referência porque a gente tem pouco tratamento, Uhum. poucos médicos e também poucas pessoas que falam sobre isso, Poucas né? pessoas. E também poucas pessoas abertas a falar. Porque Exato. quando passa, a tendência é se fechar. É um tabu muito grande. E eu né? entendo, é um tabu. Às vezes as pessoas vêm comigo perguntando… na missa mesmo, domingo, eu encontrei uma amiga antiga que ela me seguia eu tinha… Tão antiga que eu tinha ela no Facebook. Uhum. E ela disse assim, cadê o neném? Eu vi que tu postou, ele é muito lindo. Aí eu falei, amiga… Aí eu vi a mãe dela segurando ela assim. E a mãe dela, por incrível que pareça, tá no Instagram. Gerações trocadas, né? Aí ela segurando assim, depois a mãe dela disse, desculpa, é porque ela sabe de tudo, eu achei que ela soubesse. Eu disse, não tem problema, não é um tabu pra mim falar do meu filho. Aí falou no Matheus Filho, eu passo aqui 3 horas falando. Aí a gente começou a conversar, na saída da missa eu contei pra ela o que aconteceu. Aí ela, e tu, como tá? E ela, sabe, eu tava sentindo a Fica carga com medo, ali. né, Ela de com medo. perguntar. Aí eu disse, amiga, não precisa estar com esse medo. Eu tô falando do meu assunto preferido, eu tô falando do meu filho. Aí eu contei, eu tô indo viajar pra dar voz, pra falar dele, pra falar do nosso projeto. Eu tô feliz, eu tô bem, sabe? Por mais que tenha aquele peso ainda de que perdi um filho, Sim. tô feliz e tô seguindo aquela carga, né? Mas a gente precisa, porque se a gente fosse entregar, Nath, nem eles queriam ver a gente assim, sabe? E não pode ter essa cobrança, né? Nossa, faz tão pouco tempo. Mas qual é o tempo que precisa, né? Eu acho que o tempo é muito relativo para um luto de uma mãe. Exatamente. E também a gente não quer que uma mãe fique enlutada tantos meses, tantos anos, para ela se largar, né? Porque não é só pelo luto, mas sim por ela, pelo sentimento dela, por ela se abandonar e se largar. E muitas vezes a gente não sabe como lidar, né? Às vezes a família não sabe como conversar, porque tem muita mãe também que não aceita, né, Janete? Às vezes uma ajuda de familiares. Então a gente também precisa ajudar essas mães a quererem, né, se reerguer também, né? É um tópico sensível, assim, para muitas mães, eu percebo, e não só no sentido de mães enlutadas. Teve um diagnóstico ruim, aí… Ruim não, difícil. Ai, não vamos tocar porque é um tabu, não vamos perguntar. Mas eu já vejo por outro lado. Eu sempre tive, logo que aconteceu, eu só não sabia o quê, eu sempre tive essa necessidade de falar dele, O pai dele sempre teve um pouco mais de receio. Assim, nós somos personalidades diferentes, a gente se complementa nisso. Eu sou mais pra frente e ele é mais reservado. Aí ele me dá a dose de timidez que eu preciso. E aí a gente vai, e quando eu falei pra ele, logo ele topou de cara, a gente foi, meteu a cara e foi ótimo. E isso tem me ajudado também a seguir. Isso tem me dado um propósito.
Eu acordo pensando qual roteiro que eu vou escrever hoje, quem que eu posso chamar, qual parceria eu posso fazer, qual contato que eu posso em Manaus ou fora de Manaus, quem que eu posso conhecer para dar voz a outras mães, falar do meu filho e tudo, da minha história. Isso tem dado. Aí tem hora assim que eu digo, poxa, o primeiro dia que eu não chorei, eu falei, meu Deus, eu não chorei hoje. Poxa, mas meu filho não ia querer. Tu acha que meu filho, às vezes, né? Parece duas Janetes fritando dentro de mim. Uma fala, poxa, mas eu não chorei hoje. Aí a outra fala, mas se o Matheus Filho estivesse aqui, ele ia querer a mãe chorando ou a mãe com tesão na vida, de entrevistar outras mães. Logo que aconteceu, quando aconteceu que a gente estava retornando para Manaus, eu conto isso em todos os lugares. Eu dizia assim, filho, eu queria, a gente saindo de Barretos e indo para Manaus. Eu dizia assim, filho, eu queria muito uma confirmação que tu já tá com o Papai do Céu, que tu tá bem. E aí, dentro de um aeroporto, fechado, aeroporto, apareceu um passarinho. E ele veio pulando, ele veio bem perto de mim. Eu olhei pra minha sogra, assim, eu tava mais pro lado do que pra cá, eu olhei pra minha sogra, aí ela de longe, pegando um café pra mim, aí ela só fez assim. Porque a minha sogra, a gente compactua nessas religiosidades, assim, Nas sabe? respostas. Na espiritualidade. Aí eu olhei pra ela só fez assim. E ali eu entendi que era meu filho. E aí, um mês depois, teve um casamento de um casal de grandes amigos nossos. Aí a gente tava. E Eu tô rindo porque nunca tem passarinho aqui Nunca em cima. E agora tem um monte de passarinho. Será que vai sair? Não, não áudio. Quando eu comecei a Eu contar não a sei se história, vocês estão ouvindo, mas tem um monte de passarinho aqui em cima. tá cantando, né? E aí, esse casamento de um casal de amigos nossos, eu tava muito alegre, tava querendo, ia ser o primeiro momento que a gente ia estar com ele, saindo, assim, porque, como eu falei, devido à prematuridade, a gente já teve o tempo, e um ou outro lá em casa, sempre com máscara, com todo Sim. cuidado e tudo mais, mas sair com ele, arrumar, porque mãe quer mostrar o filho pro mundo, né? Eu já tinha comprado a roupinha dele, tinha comprado o sapatinho, e aí aconteceu tudo isso, foi um mês depois, exatamente um mês depois, no dia 26 de julho, de junho, que eles casaram. E lá eu disse, ai filho, eu queria tanto que você estivesse aqui. E eu falei pro noivo, eu disse, eu queria muito, eles fizeram uma surpresa pra gente lá e tudo mais, na entrada, a nossa sobrinha entrou com um quadrozinho dele, com uma oração de Santo Agostinho, lindo, muito especial. E aí, com aquela música Lembre de Mim, do filme, né, Viva a Vida é uma Festa, que quando começou a tocar eu falei pro meu marido, amor, essa música eu não vou aguentar. E aí foi uma surpresa dele, do casal pra gente, no dia mais especial deles, eles tornaram o nosso mais especial. E aí ela veio com a gente, trouxe, e aí ali eu disse, eu queria muito ele aqui fisicamente. Aí eu falei pro noivo, eu queria tanto ele aqui, ele disse, mas ele tá. E aí a gente saiu da capelinha que estava acontecendo, foi pra recepção. Tinha um passarinho lá dentro. Eu disse, filho, mamãe entendeu, você Seu está aqui. passarinho. E desde então, assim, a gente tem momentos que eu tô com muita saudade, lavando louça, para passarinho na janela da cozinha, assim. Mas o mais interessante foi ontem, a gente vindo pra cá, num avião. Na asa do avião tinha um passarinho. Olha, Eu disse, tá, meu filho, mamãe já entendeu. os recados sempre vêm. Os né? recados de Deus. É só a gente estar com o olho aberto. A gente consegue enxergar, consegue ouvir nitidamente a voz, os sinais de Deus, se a gente conseguir abrir os olhos e abrir os ouvidos. Com certeza. Janete, queria te falar que não perca nunca esse propósito que você tem. Eu sei que com Voz das Mães foi assim. Às vezes a gente não entende os propósitos da vida, não entende o porquê que Deus coloca algumas coisas no nosso caminho. Eu sinto muito, de verdade, pelo Matheus. Mas eu tô vendo uma mulher tão forte, e não é forte de ser guerreira, Uhum. é forte espiritualmente. E eu tenho certeza que você vai ajudar e vai acolher muitas Deus. mães, muitas mulheres, e você vai entender, que eu acredito que você já esteja entendendo, que o nosso propósito é muito maior, muito maior. Muito maior. E a gente, como Voz das Mães, a gente tá aqui pro que você precisar. Eu falo muito que algumas pessoas me falam, nossa, mas você coloca outras pessoas de outros podcasts para falar. Eu falo, gente, no nosso universo não existe concorrência, a gente tem que mais dar as mãos, Dar a gente tem que voz às mães, né? a gente tem que se unir, não existe concorrência para isso. Eu acho que a gente tem que cada vez mais você mostrar para Manaus que você tem voz ali e trazer essa voz para outras mães também que muitas vezes estão
quietas, estão sozinhas, estão enlutadas, estão passando por desafios gigantescos que ninguém não imagina. Então, que você seja mais uma voz no nosso universo. Amém. E que Deus continue te iluminando e te dando toda essa sabedoria no teu caminho. Amém. Agora Obrigada. divulga teu podcast, mulher. Oi, gente. O meu podcast é o Mais Que Especiais. Nasceu Mais Que Especiais porque somos todas mais que especiais. São filhos mais que especiais, mãezinhas, paizinhos, famílias. Então esse nome não poderia ter sido outro nome, senão Mais Que Especiais. E ele vem de um lugar muito lindo e muito delicado dentro de mim, de um propósito e missão mesmo que Deus disse assim, vai e cuida. Ele colocou meu filho para me mostrar o amor materno, o amor, eu digo que o Mais Que Especiais é o meu segundo filho. Matheus Filho é meu primeiro, tá lá com o papaizinho do céu, sendo bem cuidado. E eu vou cuidar agora aqui do meu segundo filho, que é essa missão realmente de ouvir mães. Tu falou que dar voz a outras mães. O Norte, ele é muito esquecido, digamos assim. Quem tem um pouco de entendimento, de conhecimento, consegue sair, vir para uma São Paulo, ir para uma outra cidade com seus filhos e tudo mais, mas quem não tem? Exato. Ou quem está passando por isso sozinha? Às vezes não é nem outra pessoa tão distante, amigos que passam e que não falam sobre, e que hoje me vendo falar, vendo essa exposição saudável que eu falo, chega e fala assim, isso aconteceu comigo também. Eu passei por... Uma amiga, assim, uma das minhas melhores amigas, ela teve 2 perdas gestacionais, o bebezinho dela nasceu e semana passada ele faleceu. O Mateu, fica aqui meu beijo pra família, Yasmin e Marco também. Hoje eles, infelizmente, eu não queria que fosse esse o cenário, eles sentem o mesmo que eu, mas não queria que esse fosse o sentimento que nos une, sabe? Dessa forma, né? Mas, e aí eu consigo me colocar no lugar dela, e até porque ela já é outra personalidade, ela se fecha um pouquinho mais. Mas aí outras amigas falam, como que a gente pode dar esse apoio? Você Como que consegue a gente ajudar pode dessa ajudar? forma. Exatamente. E aí, olha, o que me ajudou foi ter sempre gente comigo, mesmo quando eu não queria. Isso me ajudou muito, ter sempre gente dentro de casa. Às vezes nem entrava no quarto, mas eu sabia que tinha gente lá. Te levaram uma comida, levaram flores, ou só estavam lá presentes, sabe? Você consegue Isso ajuda ajudar nesse muito. acolhimento. Né? Nesse acolhimento e direcionar outras mães, porque eu acho que essa minha paixão pela comunicação, que antes eu achava que é do marketing, é da publicidade, tudo. Hoje eu vejo que a comunicação em mim, ela age muito mais quando é pelo meu filho, quando é para ouvir outras histórias, contar histórias mais que especiais. Você vai ver que tem um E eu propósito agradeço muito muito. maior. Amém, se Deus quiser. É, Eu agradeço gente. muito o espaço, Nath. Eu vim de longe te ver. Que felicidade. Antes da gente Obrigada. encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas. Para as mães atípicas, acreditem. Acreditem e confiem em Deus, porque às vezes o plano não é nosso e a gente acha que tem o controle, mas a gente não tem o controle de nada. E o controle muito melhor, o plano que Deus sonhou pra gente é muito maior. E é confiar, entregar os seus bens mais preciosos e agarrem, cheirem, beijem, que é a coisa mais gostosa do mundo. Eu daria tudo para dar um abraço de novo no meu filho. E essa mensagem. Amem sem medida. Mimem sem medidas, beijem sem medidas, amem uns aos outros, aos pais, às mães e todas as crianças atípicas. É esse meu recado. Então, não tem o que falar, né? Acho que você deve estar igual eu aqui, então a gente só tem o que te agradecer. Matheus, pai, tá ali. Obrigada por você não largar a Janete, por você não ser um desses 80%. E parabéns pelo seu mês do Dia dos Pais. E é isso. Voz das Mães fica por aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Deixa um recadinho aqui pra Janete. E compartilha. A gente precisa passar mais informação sobre o luto. As mães enlutadas a gente precisa acolher e saber acolher. Então a gente tem aqui uma história que precisa ser passada adiante. E é isso. Obrigada. Até o próximo. Tchau, tchau. Ser mãe é dádiva que vem de Deus, porção divina para os que são seus. Ser mãe é ter paixão, é tentar o impossível, fazer o sonho se tornar real. Ser mãe